Canelada. Chegamos, está começando o Canelada especial fim de ano. Nessa época de festividades, de festas, por que não um programa especial? Você já deve ter reparado aqui nas últimas edições do Canelada, também durante a programação esportiva da Jovem Pan, que a gente vai tocando em diversos temas, como se fosse uma retrospectiva. E hoje, uma retrospectiva para lá de especial, Seleção Brasileira. O ano de 2023 que ficou marcado por um novo ciclo, depois da Copa do Mundo do Catar, com o Tite, a seleção que começou essa transição com o Ramon Menezes, depois Fernando Diniz, o nosso craque Neymar, que acabou se lesionando no decorrer do ano, fez falta para a seleção brasileira, não fez falta, enfim, alguns dos assuntos, alguns dos temas a partir de agora para você. E é claro, vamos analisar os próximos passos também da seleção brasileira em 2024. Já tem 2 amistosos aí marcados contra as seleções europeias, muita expectativa. A Copa América que se aproxima também, Copa América realizada nos Estados Unidos. Eu estou nessa edição aqui do Canelada com o Flávio Prado, com o Fábio Piperno, com o Bruno Prado. A gente abre falando da seleção do Ramon Menezes. 3 jogos, 3 derrotas, perdeu para Marrocos, perdeu para Senegal e o Brasil ainda conseguiu uma vitória contra a Guiné. Então, na verdade, 2 derrotas, 1 vitória em 3 jogos. Ainda teve uma vitória contra Guiné, mas foi derrotado para Marrocos, que foi uma surpresa na Copa do Mundo do Catar, chegou muito longe, a gente destacou a campanha marroquina e perdeu também para Senegal. No duelo contra Senegal, a seleção brasileira voltou a sofrer 4 gols em uma partida pela primeira vez desde a goleada de 7-1 da Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2014 e também foi a primeira vez que o Brasil levou mais de 3 gols em 9 anos. A seleção teve muitos erros no decorrer do ano inteiro, né? Não faltam críticas à seleção brasileira, mas começando aí pelo Ramon Menezes. Afinal, por que Ramon Menezes? Todo mundo se pergunta até hoje. O Brasil que não começou bem a temporada 23, esse novo ciclo de Copa do Mundo. Bruno Prado, bem-vindo ao Canelada. Olá, Pedro, a todos aqui. Bom, o período com o Ramon era um interino, né, que já era funcionário da CBF, técnico da seleção sub-20, e desde que acabou a Copa do Mundo no Catar, né, e todo mundo sabia que o Tite sairia depois da Copa do Mundo, independente do resultado, a CBF, o presidente da CBF, ele fez essa opção de buscar um técnico estrangeiro, um grande nome, e o técnico que ele queria era o Carlo Ancelotti. Então, ele se dispôs a esperar o final do contrato do Ancelotti com o Real Madrid, enquanto isso ele deixou um técnico interino. E aí, a princípio, ele escolheu um cara que já estava na CBF, que foi o Ramon. Eu acho que ele apostou em algumas coisas, né? Primeiro, em conseguir um grande nome depois, o que acho que daria a ele elogios, enfim, ele seria talvez um nome provavelmente muito bem recebido por ser um grande nome do futebol mundial, e apostou numa coisa que é muito cultural aqui do nosso futebol, principalmente quando trata-se de seleção brasileira, que só a Copa importa, né? E esse ciclo do Tite, isso ficou claro, a seleção foi muito bem com o Tite na maior parte do tempo e não conseguiu vencer nem a Copa de 18 nem a Copa de 22. E aí, para muita gente, não serviu de nada o período em que o Tite dirigiu a seleção, né? Em que ele perdeu muito pouco. Esses números que você passou, o Brasil não tomava 3 gols de ninguém. O Brasil, com o Tite, ele perdeu 6 jogos em 6 anos e meio. Só nesse ano de 2023 ele perdeu 5. Já perdeu quase tudo em um ano, que mesmo número de derrotas, quase só uma a menos do que o Tite em 6 anos e meio. Só que o Edinaldo apostou nisso. O que querem saber é Copa. Então, eu posso levar esses 2 anos. Se eu tiver o Ancelotti no meio de 24, ele vai ter 2 anos até a Copa, e se naquele mês da Copa der tudo certo, ele vai ter 2 anos para tentar ajeitar o time, e se naquele mês da Copa der tudo certo, beleza. Tanto faz o que acontece antes. Só que ele esqueceu de uma coisa, né? As coisas não valem nada, eliminatório, amistoso, quando ganha. Quando perde, aí vale. Aí começa a cornetar. Aí começa a pegar no pé de todo mundo. E o Ramon, ele estava ali de interino. Se tivesse vencido esses amistosos, ele continuaria ali como interino na seleção. Só que como perdeu 2 dos 3 jogos, só ganhou de Guiné, que era uma seleção mais fraca, aí a CBF resolveu trocar de interino, né? Foi isso que aconteceu. O Ramon foi meio assim, se tivesse vencido, ele ia ficar, ele ia permanecer até que chegasse um treinador de ponta ali, um Ancelotti, enfim. Mas como ele perdeu,
Aí falaram, não dá para continuar com o Ramon, que estão cornetando a gente aqui, vamos ter que buscar outro. Aí foram buscar o Diniz. Mas o Ramon foi isso, assim, ainda mais o efeito Scaloni, isso tem muito também, né? Olhar para quem ganhou a última Copa. O Scaloni era um interino, fazia parte da comissão técnica do Sampaoli, foi ficando e aí deu certo na Argentina. Então, foi muito isso. Bota um cara aí, o que interessa é a Copa mesmo, vou tentar trazer um grande nome, só que aí ele esqueceu, né? Que as pessoas só ignoram a eliminatória amistoso quando ganha. Quando perde, aí vale. Aí tem um monte de crítica. Recapitulando aqui, eu tava na cabeça 3 jogos, 3 derrotas, mas ainda teve uma vitória no período Ramon Menezes. Começou perdendo para Marrocos, 2-1, venceu o Guiné por 4-1 e ele encerrou a sua participação na seleção principal perdendo para Senegal por 4-2. Esses foram os 3 resultados da era Ramon Menezes na seleção principal em 3 amistosos, 2 derrotas, 1 vitória. Fim de ano, a nossa cabeça vai entrando em parafuso. Flávio Prado, também uma frase muito boa. Uma frase muito boa vamos começar pelo começo. Uma frase muito boa, né? Ramon Menezes, o que falar desse período da seleção brasileira de 3 amistosos? Lembrando aqui agora, Ramon que já nesse início de novo ciclo convocou alguns atletas do futebol brasileiro. Acho que o caso que pegou bastante, todo mundo falou, foi o Rony, se deveria ter sido mesmo convocado, mas enfim, deu oportunidades para vários atletas que até Yuri então... Alberto. Yuri Alberto, verdade. Ele foi dando oportunidades para vários e vários jogadores que não tinham sido até então testados pelo Tite. Flávio, bem-vindo ao Canelada. Um abraço, Pedro. Um abraço a todos os amigos. Olha, o Tite fez um trabalho muito bom na seleção brasileira. Não ganhou a Copa, mas fez um trabalho extraordinário. Eu diria que no todo, é meio louco, né, você falar isso. O trabalho do Tite foi superior ao Scaloni, só que o Scaloni ganhou a Copa. E aí tudo se apaga. Dentro dessa ideia de que só vale Copa do Mundo. E aí o legado do Tite, para você cumprir mais ou menos o que o Tite deixou, é complicado, bem complicado. Repetir aquilo que o Tite fez, passar pelas eliminatórias de uma maneira muito fácil, não é fácil, né? Ele fez alguma coisa extraordinária. Desde 70 o Brasil não fazia isso. A seleção que depois foi tricampeão do mundo. Então, quando o Tite sai, fica um vácuo muito grande. Aí ele coloca o Ramon, na expectativa de ter rapidamente uma reposição, e não teve. E o trabalho do Ramon, nem o Ramon imaginou que fosse ser alguma coisa muito diferente do que foi. O Brasil pega 2 seleções boas, mais ou menos do nível que o Brasil tem hoje, Marrocos e Senegal. Dá para dizer que elas sejam tão inferiores assim à seleção brasileira, se é que são inferiores, principalmente sem o Neymar, né, em alguns casos. E aí ganhou de Guiné e perdeu esses 2 jogos, que eram jogos perdíveis, mas que dificilmente com o Tite o Brasil perderia. Então faltou, sabe aquela coisa de orfandade do técnico, que fez um trabalho muito bom? Foi isso que aconteceu, e ainda tinha aquela cabeça quente da Copa, né? A maneira como o Brasil perdeu. Então, enfim, essa fase do Ramon não foi nem levada muito a sério. Eu, pelo menos, não levei. Eu achei que era uma eternidade mesmo, um passatempo com jogos oficiais. Mais ou menos por aí. Amistosos, mas oficiais, né? Só os contam para as estatísticas. Mais ou menos por aí. Eu já imaginava, ou eu, pelo menos, não levei muito a sério essa fase de Ramon Menezes na seleção, não. Fábio Piperno, bem-vindo ao Canelada, falando de seleção brasileira, a nossa pauta. Começar com o Ramon Menezes. É claro que o ano da seleção brasileira não foi bom, mas começar o ano com o Ramon Menezes se demonstrou um tempo perdido da seleção brasileira, Piperno? Tudo bem, Pedro, um abraço aos colegas. Assim, segue a tradição do que é o futebol brasileiro, né? De organização, vai aí qualquer um, às vezes, veja, a seleção brasileira já passou por isso, já fez isso no passado. O Edu, irmão do Zico, em 84, dirigiu a seleção brasileira por 3 jogos. Aí, inclusive, ele convoca uma seleção que era praticamente um combinado Vasco e Fluminense, que foram os times finalistas lá do Brasileiro daquele ano. Aí teve uma vez que o técnico da seleção brasileira foi o Ernesto Paulo, também interino. País de Gales, né? Acho que foi isso. Perdeu para o País de Gales. Pois é, perdeu para o País de Gales. Então, era da Sub-20. A seleção brasileira já passou por isso antes, não é uma novidade. E não é só a seleção brasileira, não. O futebol brasileiro
ele, às vezes, ele opta por, aliás, às vezes não, muitas vezes, por esses experimentalismos nem sempre muito responsáveis. Às vezes dá certo, na maioria das vezes não, né? Porque é aquela coisa, né? A história do Barão de Itararé, né? Da onde você menos espera é de onde menos sai, né? Então, veja, o Palmeiras, por exemplo, que hoje, né, o time da moda aí e tal, Palmeiras acha o Abel meio sem querer, era a quinta alternativa, né? E o Palmeiras tentou o Miguel Ángel Ramírez, que não, enfim, mal durou 3 meses no Internacional. Aí, nossa, deu certo, que coisa assim, cartesiana, né? Porque foi assim um intenso trabalho aí de garimpagem no mercado, de análise de desempenho, não foi nada, quer dizer. Tentou um, não deu certo, tentou o segundo, não deu certo, tentou o terceiro, escuta, tem lá um portuguesinho que está começando a carreira e ganhou do Jesus. Então traz esse aí e vamos ver o que dá. E deu certo, mas podia ter dado errado. Aí a seleção brasileira foi mais ou menos no mesmo caminho. Olha, o Ramon estava aqui treinando categorias de base, então chama ele enquanto a gente, né, procura um técnico de verdade aí e tal. E deu tudo errado. Aí a seleção partiu para procurar um outro interino. Então é o seguinte, esse processo até agora, ele deu muito errado. Mas também não vou deixar de admitir o seguinte, pelo menos pela primeira vez na vida, a CBF de fato pensou em fazer alguma coisa bem diferente, que seria trazer o Carlo Ancelotti. Se vem ou não, a gente não sabe. Mas, caso ele tope aí, o que eu acho improvável ainda, eu acho que seria muito legal para o futebol brasileiro. Bruno Prado, eu estava tentando lembrar alguns nomes, você lembrou do Yuri Alberto, eu falei do Rony. Eu tenho até aqui a escalação do Brasil na derrota para Marrocos, o primeiro jogo do Ramon Menezes na seleção principal. O Everton no gol, Emerson Royal, Éder Militão, Ibáñez, Alex Telles. Andrei Santos, Casemiro, Lucas Paquetá. Rony do Palmeiras, Rodrigo e Vinícius Júnior. A escalação titular do Brasil, que ainda tinha no banco de reservas Yuri Alberto, Arthur, Vitor Roque, Rafael Veiga, Antony, o Ederson, goleiro do Manchester City, Bremer, Robert Renan, Renan Lodge, André, João Gomes. O Arthur mesmo? O lateral direito. O Arthur lateral. Da Sub-20. É verdade. E ainda teve o Mikael, goleiro. Sim, que também era da Sub-20. Sim. Bruno Prado, desses nomes todos que o Ramon Menezes trouxe para a seleção, dessas novidades, teve alguma boa sacada dele aí, já pensando no novo ciclo para a Copa do Mundo? A gente questionou algumas dessas convocações também. Outros jogadores, poxa vida, né? Atletas que não tiveram espaço no outro ciclo, agora estão tendo. O que falar, né, dessa convocação do Ramon Menezes? Bom, acho que o melhor nome que ele trouxe de novidade foi o André, né? Que jogou até pouco com ele, entrou só em um dos 3 jogos dele, alguns minutos, até porque tinha o Casimiro ali na posição. Casimiro à toa. Teve um jogo que o Casimiro não jogou, foi contra a Senegal. Ele jogou com Bruno Guimarães e Joelinton. Joelinton que ele trouxe também na segunda convocação. Trouxe o Veiga pela primeira vez. Estou falando de jogadores que depois foram mantidos pelo Diniz, né? O Veiga, o Joelinton, o André seguiram. Mas para mim o melhor é o André. O André que já vinha bem no Fluminense no ano passado. Fica ali, a primeira convocação dele foi com o Ramon Menezes. Acho que qualquer um chamaria o André, mas quem chamou foi o Ramon. Então, acho que foi das novidades. O melhor, o Vitor Roque ele convocou, claro, né, no primeiro jogo, que ele convocou só no primeiro jogo. Contra Marrocos também, fica aí que o primeiro a convocar o Vitor Roque para a principal foi o Ramon. O Vitor Roque é um cara que eu também acredito que vá ter uma carreira longa na seleção brasileira. Que nessa primeira convocação ele foi logo depois do Sul-Americano Sub-20, que o Ramon foi campeão com a seleção de base. Ele trouxe alguns garotos da Sub-20 que foram campeões do Sul-Americano com ele. Esses 2 que a gente citou, o Arthur, lateral direito, que era do América Mineiro, está no Bayer Leverkusen, o Mikael, goleiro, o Robert Renan, o Andrei, que até foi titular, o Andrei que depois foi para a Inglaterra, o Chelsea emprestou para o Nottingham, também no Nottingham não jogou, e o Vitor Roque, também estava no Sul-Americano Sub-20. Então, esses 2 são os melhores, que são jogadores que eu acredito que estarão na seleção durante todo esse ciclo de 26 e provavelmente no de 30 também, o André e o Vitor Roque. Acho que dá até para dizer que ele convocou a melhor versão do Vitor Roque, porque a temporada 23 acabou
se tornando difícil, complicada para essa revelação, para essa joia do futebol brasileiro, com a lesão que acabou atrapalhando demais. E ali, quando ele convocou o Vitor Roque para esse jogo contra o Marrocos, o Vitor Roque estava voando, né? De maneira incontestável, né? Foi a melhor versão do Vitor Roque, acho que nessa temporada 2023. Desses nomes todos, Fábio Piperno, vou até repetir aqui, ó. No banco tinha, por exemplo, o Brasil, Yuri Alberto, o Arthur lateral, Vitor Roque, Rafael Veiga, Antony, Ederson goleiro, Bremer, Robert Renan Lodge, André, João Gomes e o Mikael goleiro também do Sub-20. Aí, no time titular, o Everton, Emerson Royal, Éder Militão, Ibanez, Alex Telles, Andrei Santos, Casemiro, Lucas Paquetá, Rony, Rodrigo e Vinícius Júnior. Piperno. Eu acho que ele convocou vários bons nomes, né? Algumas convocações aí, meio exóticas, né? Do Arthur, do Rony, enfim. Agora, você vê, por exemplo, goleiro, né? Chamou o menino aí do Sub-20, né? O Tite, em uma das primeiras convocações, chegou a convocar o Muralha. Depois, lá pelo meio, ele também convocou goleiros aí da Sub-20, no meio que eu falo, no meio já do trabalho, né? Até como terceiro goleiro, até para dar um pouco de rodagem para goleiros que ele achava que em algum momento pudessem ser utilizados aí, não só nos seus times, mas também, quem sabe, até mesmo na seleção, né? Então, é claro que num momento como esse, início de trabalho, início de ciclo de Copa do Mundo, técnico interino e tal, é natural, por conta desse conjunto de fatores, ainda mais um técnico que andou pela seleção Sub-20, ele vai prestigiar um ou outro garoto que tenha trabalhado com ele. Não vi nada de anormal, nada de, absurdo em relação a isso. Agora, também era claramente alguém que esquentava o banco sabendo que não ia continuar. É muito diferente, por exemplo, do Fernando Diniz, que nesse meio tempo ganhou Libertadores, ganhou status como técnico e, obviamente, é um nome que sonha em algum momento, não sei se é efetivado agora nesse ciclo, mas de fato trabalhar na seleção brasileira. A gente falando desse início com o Ramon Menezes, veio o Fernando Diniz, que citou o Piperno. Muita expectativa, ali todo mundo acho que viu que não tinha como mesmo o Ramon Menezes comandar essa transição. O Ramon ficou para a seleção Sub-20 do Brasil, né? E chegou o Fernando Diniz para os dois cargos, técnico da seleção, técnico do Fluminense, conciliando os dois cargos. Muito se falou aí do Diniz, né? De fazer um trabalho para o Carlo Ancelotti, enfim. E o Diniz pela seleção brasileira. 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 8 gols marcados, 7 sofridos e um aproveitamento de 38,9%. E a nossa produção fez aqui uma arte especial falando das marcas negativas do Brasil em 2023, que, é lógico, o Fernando Diniz está inserido, né? O Brasil chegou a 3 derrotas consecutivas pela primeira vez em sua história nas eliminatórias. Nunca tinha perdido sequer duas vezes, né? Aconteceu com o Fernando Diniz nas eliminatórias. Fez o seu ano com pior aproveitamento, 37%, pior aproveitamento no século. Perdeu em casa pela primeira vez na história das eliminatórias para a Argentina no Maracanã. Sofreu mais gols com o Diniz do que em todo o último ciclo de Copa com o Tite. E sofreu mais gols, 14, do que em 2020, 21 e 22 somados. Além disso, o Brasil empatou pela primeira vez na história com a Venezuela, perdeu uma liderança de 32 rodadas nas eliminatórias, voltou a perder para o Uruguai após 22 anos e perdeu pela primeira vez para a Colômbia. Fernando Diniz chegou, é um novo ciclo. O que deu de errado aí? O que não funcionou para o Fernando Diniz na seleção brasileira em 2023, Flávio? Analisando aí a chegada do Diniz, a gente já imaginava desde o início um trabalho curto por conta da chegada do Ancelotti, de um técnico que a CBF vinha prometendo. E é isso, né? Seleção também é um pouco do resultado. E o Fernando Diniz não conseguiu esses resultados, né? E não sei nem se conseguiu dar uma cara para essa seleção brasileira, Flávio. Então, Pedro, o trabalho começou bem. Os jogadores elogiaram muito e tal, mas há uma clara dificuldade de
acerto de posicionamento ou daquilo que o Fernando Diniz passa para os seus jogadores. O Fernando Diniz ele faz o anti-posicional. Né? Ele quer todo mundo... Eu estou falando isso no formato ideal, como ele faz no Fluminense. Até abriu um pouquinho mais esses conceitos esse ano, um pouquinho mais, mas continua com esse conceito básico de aproximação dos jogadores, ganhar espaço com todo mundo caminhando com a bola e todo mundo mais ou menos naquela localização. E os jogadores no começo tiveram uma assimilação boa, mas depois da primeira derrota a gente repara que falta confiança para o pessoal fazer aquilo que o Fernando Diniz gosta que se faça. Há uma coisa muito séria, né, também. O Neymar fora. Sem o Neymar, a seleção brasileira é muito comum. Muito comum. O diferencial da seleção brasileira é o Neymar. E além do Neymar, ele ainda perdeu alguns jogadores experimentados, tipo Thiago Silva. Ele está fazendo uma renovação. Casemiro chegou a não jogar contra a Argentina. É uma renovação onde os principais jogadores, aqueles que poderiam comandar dentro de campo a equipe, estavam ausentes. Então teve uma série de fatores que foram pesando. E aí a confiança vai diminuindo e aí fica mais difícil de executar aquilo que o Fernando Diniz gosta, que é um jogo de ousadia, um jogo de risco, um jogo de arriscar um pouco mais. Ele não teve essa condição a partir do momento que as derrotas vieram. Mas também temos que considerar que ficou mais perto da normalidade. O problema todo é o fator Tite. Ficou muito claro para todo mundo, depois das duas últimas eliminatórias com o Tite, que era muito fácil ganhar a eliminatória. O Brasil ia ganhar de todo mundo. Isso foi o Tite que conseguiu. O Tite, quando pegou a seleção, ela estava em 6º lugar na outra eliminatória. Passou a ganhar, ficou em primeiro, na outra passeou. E não é assim, né? O Vampeta fala sempre, a seleção de 2010 perdeu, de 2002, perdeu 5 jogos das eliminatórias. Então é bem normal. E aí as derrotas foram se sucedendo e ficou mais difícil do Diniz implantar as ideias dele na seleção brasileira. O Brasil, que começou a era Fernando Diniz, né, a seleção, no dia 20 de junho termina o período do Ramon Menezes, né, curto período com o Ramon Menezes, e no dia 8 de setembro, aí sim, começa a era Fernando Diniz. A goleada por 5-1 do Brasil contra a Bolívia. E aí, Bruno Prado, depois dessa goleada, a gente ouviu bastante. Agora nós temos um técnico de verdade, depois da Copa do Mundo, depois desse curto período aí com o Ramon Menezes, chegou o Fernando Diniz, não tem para mais ninguém. Se criou uma expectativa em cima do trabalho do Fernando Diniz, Bruno Prado. O exagero de sempre, para cima ou para baixo, né? Porque com o Tite, o Brasil jogou 2 vezes com a Bolívia em casa e ganhou de 5 nas 2 também. E fazendo boas partidas. Eu gosto do trabalho do Fernando Diniz, acho um bom treinador, gosto das ideias dele, e falei na época desse jogo até, falei aqui, deve ter algum vídeo por aí, coloquei aí também nas redes sociais, que eu não gostava desse exagero após o primeiro jogo, porque quando tem o exagero para cima, quando perde também vem o exagero para baixo. E o Diniz é um cara que eu gosto, torço pelo sucesso dele, então eu falava, eu não acho isso legal, porque assim... Fez uma boa partida, goleou, mas não foi nada de fora da curva. Foi uma coisa que a seleção tem goleado a Bolívia em casa. É uma coisa normal. Acho que houve um exagero muito grande ali, né, nos elogios. E aí cria-se uma expectativa alta e quando perde, vem o exagero também negativo. Acho que tem a dificuldade na adaptação das ideias do Diniz com o que os atletas estão acostumados. Acho que está mais difícil do que o esperado. Acho que eu imaginava que teria alguma dificuldade, mas eu achava que seria mais rápida a adaptação. Até na pergunta que você fez, eu acho que ele nem conseguiu essa parte de dar uma cara para o time. Acho que não foi não só resultado, acho que ele não conseguiu. Acho que a evolução coletiva pode até ter acontecido, mas foi muito pequena. Acho que o Brasil vai começar 2024 praticamente do zero. Acho que evoluiu pouco. Claro que na convivência alguma coisa ele conseguiu passar, mas assim, é muito pouco. O time não jogou bem mesmo, não é que deu azar, perdeu, mas jogou bem. Contra a Argentina até foi um jogo um pouco melhor, o último jogo foi um pouco melhor, mas contra o Uruguai foi um jogo muito ruim, contra a Colômbia foi um jogo muito ruim, contra a Venezuela foi um jogo muito ruim. Então começa numa situação bem difícil. E tem a transição, que é um problema, que às vezes acho que as pessoas menosprezam isso. Não é tão fácil você desmontar um time e montar outro, e nem acho que o Diniz está optando por isso.
Ele tentou manter uma base, mas os jogadores estão com problemas físicos. O Neymar, eu não sei como o Neymar vai voltar. É uma interrogação. E claro que era importante contar com o Neymar no início de trabalho. Ainda é o melhor jogador do Brasil, tecnicamente. Mas eu, sinceramente, tenho muita dúvida se ele vai conseguir voltar em alto nível físico e psicológico. Casemiro se lesionou e não vinha bem também, nem no clube, nem na seleção. Ele ficou fora dos jogos com a Colômbia e com a Argentina. O Thiago Silva tem quase 40, era natural que saísse depois da Copa, mas o natural era Éder Militão com Marquinhos. Militão machucou, lesão grave de joelho. Então aí teve que testar Gabriel Magalhães, antes com o Ramon testou Ibanhas. E ainda no jogo com o Argentina, o Marquinhos sai no intervalo. A zaga no segundo tempo contra a Argentina era Nino e Gabriel Magalhães. 2 jogadores que chegaram agora na seleção. E mesmo alguns protagonistas dessa nova geração, que eu acho muito bons, eu acho que há um exagero quando se fala em geração, o Vinícius Júnior e o Rodrigo. São 2 jogadores titulares do Real Madrid e importantes para o Real Madrid. Na seleção, eles ainda não conseguiram assumir esse papel. Aí pode ser um pouco pelo coletivo e também pelo individual deles. Na seleção, eles ainda não estão totalmente à vontade. Acho até que o Rodrigo está mais à vontade que o Vinícius. Mas nos números, até agora na seleção, o Vinícius tem 3 gols. O Rodrigo tem 4. Sim, eles estão bem no começo, né? Que às vezes o tempo na seleção é diferente do clube. É claro que um cara do Real Madrid, os 2 são titulares lá, é mais fácil eles se adaptarem a uma seleção, mas às vezes é diferente, a rotina é outra, o time é outro, e ainda Vinícius e Rodrigo, que podem assumir esse papel mais de protagonismo nesse ciclo, ainda não conseguiram. Aí a gente pode discutir o porquê, mas ainda não conseguiram. A coordenação está me passando aqui que o Rafinha tem mais gols que o Rodrigo e o Vinícius Júnior. Sim. E o Richarlison também. Sim, muito. O Richarlison muito mais. Muito mais. O Gabriel Jesus também, que faz gol. O Martinelli, no último jogo, fez o seu primeiro aí, com a camisa da seleção brasileira, né? Então, assim, existe também essa dificuldade dessa adaptação. Desde a Copa do Mundo a gente espera. Acho até que o Vinícius Júnior, durante a Copa do Mundo, naquele episódio do jogo contra a Croácia, merecia ter ficado no jogo. Acho que não deveria ter saído e tal. Acho que até fez uma boa Copa. Fez uma boa Copa do Mundo. Mas tá todo mundo esperando algo aí do Vinícius Júnior, que ele vai carregar essa seleção brasileira, e ainda não aconteceu. Acho que está prestes a acontecer, mas ainda não aconteceu, Piperno. E isso da geração que o Bruno citou vai muito do resultado. Né? Vai muito do resultado. Mas é complicado, né? Toda geração que aparece no futebol brasileiro, de tempos em tempos, a geração é ruim, fracassada, tal, mas tem bons talentos. A gente está falando de uma dupla do Real Madrid. E há um ano a gente estava esperando. Trio. E há um ano a gente estava esperando que o Brasil ganhasse a Copa. Também. Em breve vai ser o trio. Eu falei, dupla hoje, em breve vai ser o trio. Vinícius Júnior, Rodrigo e Endrick. Né? Estão ali, ó, na primeira prateleira do futebol europeu, primeiro escalão, jogando no Real Madrid, se destacando. Acho que é questão de tempo para se adaptarem à seleção brasileira também. Essa análise minimalista, bem, né? Ganhou é bom, perdeu é ruim. Ela é complicada. Primeiro que é análise de botequim, né? Acho que o analista profissional não pode entrar nessa. Eu já vi seleções muito boas do Brasil perder em Copa e seleção que não era tão boa ganhar. Isso aí a gente vira, quer sempre no mesmo assunto. Seleção de 82, que eu acompanhei de ponta a ponta, estava no avião da seleção, era muito melhor que a seleção de 94 que ganhou a Copa. Opa! E aí de 82 perdeu. Aí você vai desmerecer, eu não estou desmerecendo 94. Ela ganhou do jeito dela. Mas era uma seleção que jogava feio, uma seleção pragmática, burocrática, seleção que Tele jogava bonito, jogava com valentia, da maneira que a gente gosta de ver jogar. Então, se fosse com a análise de hoje simplória, a seleção de 82 foi uma porcaria de seleção e a de 94 foi uma seleção espetacular. Né? Então, esse tipo de a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Nós temos não temos jogadores protagonistas no futebol internacional nas suas equipes, verdade, esses são feitos ao Neymar, que é sempre protagonista por onde passa. Mas quantos a Argentina tem? O Messi ok, que seria o equivalente ao Neymar, não que eu estou comparando um com o outro. Estou dizendo, a Argentina tem um grande protagonista, o Brasil um grande protagonista. Os outros são jogadores bons, mais ou menos, alguns até nem, o Otamendi não é nem um grande jogador. Então, é mais ou menos por aí. A Argentina ganhou, o Brasil perdeu. A França tem um elenco melhor e perdeu a Copa. Foi um fracasso a França perder a Copa? Dentro dessa análise simplória, foi. Mas como é que foi se ela perdeu nos pênaltis? Uma linha de defesa com Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, individualmente não tem nada demais. Nada, pelo contrário.
A Argentina, por exemplo, ela não tem nenhum jogador, tirando o Messi. Lá na Europa tem, por exemplo, o status do Vinícius Júnior. Não tem nenhum, mesmo. Nenhum. Não tem mesmo, não tem mesmo. Não tem. E a gente estava aqui comentando, o Flávio estava falando, e na tela passando o Neymar e o Casemiro, que era protagonista dessa seleção brasileira, mas teve um ano abaixo no Manchester United, no clube dele, né? O Casemiro perdeu espaço também. Mas, assim, o Diniz chegou, jogadores muito animados no começo, falando do trabalho autoral do Fernando Diniz e por onde ele passa, né? Os jogadores sempre destacam o trabalho do Fernando Diniz. Foi assim, sei lá, no Audax, no São Paulo, no Fluminense. Os jogadores gostam do Fernando Diniz. No São Paulo tinha até a história que foi indicado pelos jogadores. Acho que no Fluminense também. Tem sempre esse papo, né? Nos bastidores. E por que será que os jogadores da seleção brasileira, por mais que estivessem tão animados com o Fernando Diniz lá no começo, por que será que a seleção não conseguiu desempenhar tão bem assim? Será que foi o tempo de trabalho? Porque essa metodologia do Fernando Diniz exige tempo, né? Exige tempo, né? E no clube ele tem esse tempo, tem um dia a dia, mas na seleção é aquilo, né? Chega a data FIFA, todo mundo se reúne, depois volta pro seu clube. Por que não funcionou, você acha, Piperno? Olha, há muitas formas de se organizar um time de futebol. Você pode optar por, um trabalho mais convencional, uma forma mais convencional de jogar, mais ortodoxa, mais autoral, mais, digamos, heterodoxa, né? Menos usual. Então, agora, um técnico, ele não é melhor ou pior do que o outro por conta do estilo dele, mas pela forma como ele faz o time jogar, a forma que as ideias dele são assimiladas e, obviamente, pelos resultados que o time dele alcança. Então, por exemplo, o Tite é um técnico extremamente competente e foi vencedor nos clubes. O Fernando Diniz, eu não vou entrar em juízo de valor aqui se é bom ou se é ruim, mas ele é um técnico de uma outra escola. Então, sempre que o Fernando Diniz e o Tite iniciarem um trabalho em um outro clube, a chance do início do Tite ser melhor é imensa. Por quê? Porque o Tite ele não vai levar para o time dele ele não vai levar ruptura de ideias. Ele vai levar conceitos mais ou menos ortodoxos, praticados aí por muitos times, ou pela maioria dos times, e ele, com o talento dele, com a competência dele, ele vai saber fazer daquele time um time melhor do que o outro, que tenha, digamos, que seja conceitualmente um time parecido com o dele. O Fernando Diniz, não. Ele vai levar a rupturas. Então, isso demora mais para o jogador assimilar. Ainda mais numa seleção, porque se é no clube, tá todo mundo treinando com ele todo dia, aí vai chegar um momento que até pela repetição, pela insistência e tal, o jogador vai acabar, enfim, aprendendo aquilo, assimilando aquilo, vai acabar se acostumando aqui. Agora, quando ele chega numa seleção em que vem cada um de um lugar do mundo, cada um de uma seleção, de um time, de um clube, cada um trabalhando com um técnico de um estilo diferente do outro, você junta tudo isso, o que já era mais difícil de se assimilar se torna mais complicado ainda. Então, não me surpreende a seleção com o Fernando Diniz ter esse início difícil, essa arrancada difícil e bastante irregular por conta de tudo isso. Aí você pega, por exemplo, o jogo contra a Argentina. Foi uma péssima exibição da seleção brasileira? Não. O Brasil até jogou um pouco melhor do que em outras partidas com o próprio Fernando Diniz, enfrentando uma seleção melhor, campeão do mundo. Foi um jogo parelho em que o Brasil acabou perdendo em casa. Aí entra para essas estatísticas aí, primeiro perdeu o jogo de eliminatória em casa e tal. É óbvio que isso perturba um pouco, é um carimbo negativo a mais que ele leva. Mas assim, não me surpreende essa dificuldade inicial que a seleção brasileira tem em assimilar as ideias dele. Flávio e Bruno, por que será que os jogadores da seleção brasileira, muito animados no começo da era Fernando Diniz, por que será que não deu certo? Será que o tempo talvez seja a justificativa?
aquilo do treinador ter as suas convicções, não abrir mão das suas convicções? Passa um pouco por aí o fato do Fernando Diniz não ter dado uma cara para essa seleção brasileira? O sistema do Fernando Diniz, ele é muito simples, embora possa parecer complexo, mas ele é muito simples. Ele demanda passes, aproximação e você dá um passe numa distância curta. É de se imaginar que o mesmo jogador não sendo brilhante, nós estamos falando de jogador de seleção brasileira, que ele saiba dar um passe, né? Só que assim, você tem que ser ousado, você vai ter que fazer uma marcação forte lá na frente. Por que a marcação ali? Porque se você tomar a bola, você está muito perto do gol. Porque você sai tocando bola. É como um saque no tênis. Quando você dá o tênis, você coloca o ritmo que você quer. Se você atrair o adversário, vê um bloco de marcação, você passa por esse bloco, você está com mais gente lá na frente. Se você perder a bola, o cara está mais perto do gol. É uma ousadia, você tem que ousar. Sai muito mais gols quando você com esse tipo de jogada, saem mais gols a favor do que contra. Mas o gol que se sofre é muito mais valorizado. Só que isso demanda uma coisa básica, risco. Tem que correr risco, tem que estar muito confiante, tem que estar muito seguro. Quando o Brasil ganhou o primeiro jogo da Bolívia, pô, que legal, era Bolívia, fraquinho e tal, mas o fator confiança podia ajudar. Quando começa a perder, você perde a confiança. E aí você tende a fazer o que você fazia antes. Quando você não está confiante, você vai refazer aquilo que você já fazia. E aí eles voltam para o posicional. Tanto que já nos últimos jogos o Fernando Diniz já não insistiu tanto em tentar colocar suas ideias, que ele poderia colocar rapidamente se as vitórias viessem, porque tinha o fator confiança. Faltava o fator confiança naquilo que estava rolando, e é isso, só o tempo, né? Só o tempo vai fazer a coisa funcionar. Não esqueçamos que no Fluminense, ele chegou num momento muito bom na primeira passada do Fluminense, aí ele sai, deixa conceitos. Certa vez aqui no São Paulo, ele chegou a citar o Fluminense, né, como exemplo daquilo que ele queria atingir. E aquilo foi visto de uma maneira maluca. Pô, o cara saiu do Fluminense, foi mandado embora, depois de perder o jogo em casa. Ele chutou 40 bolas no gol, mas acabou perdendo. O CSA. E aí, poxa, citar esse time como exemplo, a verdade é que ele volta para lá, o trabalho estava tão bem enraizado que ele ganhou uma Libertadores, com um time que não tem nada demais, não é um time rico, não é um time superestruturado, nada. Mas demanda tempo, demanda acreditar-se numa ideia. É uma ideia diferente, uma ideia boa, uma ideia interessante, mas que demanda confiança, acreditar. Acreditar que você vai correr um risco, mas esse risco vai te levar a uma grande possibilidade de gol. Com as derrotas, a coisa ficou mais difícil. Tanto que quando o Fernando Diniz chegou na seleção brasileira, a gente ouvia o comentário dos jogadores da seleção, Bruno, e todos eles destacando essa nova forma de jogar. O modelo Fernando Diniz, que a gente sabe, ele tem um trabalho autoral, mas a gente também ficava surpreso, tipo assim, principalmente jogadores da Europa, né? Será que eles já não tinham proximidade com os conceitos do Fernando Diniz, que é sair lá do campo de defesa, que é a aproximação que o Flávio falou, que é de usar o goleiro e sair trocando passes do campo de defesa, envolver o adversário e sair na frente, enfim. Por que será que a seleção brasileira não conseguiu assimilar os conceitos, a ideia de jogo, o trabalho do Fernando Diniz? Eu acho que aí tem quase que uma mudança de chip ali que tem que ser feita entre o que eles faziam antes na seleção e nos clubes, que eles fazem nos clubes, e o que o Diniz quer. Essa parte da saída de bola, né, ela é muito discutida, mas isso aí é uma coisa bem normal, realmente, como você falou, em qualquer time do mundo, você sai com a bola no chão. Você tem inclusive o goleiro Ederson, que não é muito utilizado assim no Manchester City, é muito bom com a bola no pé, acho que até por isso a opção do Diniz pelo Ederson como titular. Ele só não foi titular contra a Colômbia e a Argentina porque estava machucado, jogou o Alisson. Eu até acho o Alisson um goleiro melhor, e é bom com os pés também, mas o Ederson é excelente com os pés, então acho que até por isso a opção do Diniz, mas isso aí realmente, nessa parte, eles estão acostumados. Acho que onde tem a maior diferença, e aí está pesando bastante, é no momento de atacar, quando você está mais próximo da área. Nos últimos anos, com as defesas cada vez mais fechadas, com menos espaço no jogo, uma solução muito usada, e Guardiola puxou isso e muitos tentaram fazer igual, não exatamente igual, mas foi o jogo mais posicional, que assim, você fica no seu setor, e cada um a grosso modo, você fica no seu setor, espera a bola chegar até lá, não junta todo mundo, não embola todo mundo
perto da bola, porque senão você vai ficar com muita gente ali, vai ter menos espaço. A ideia é cada um esperar a bola chegar no seu espaço, sempre ter jogadores abertos pelo lado, tentar abrir espaço pelos lados, onde normalmente tem mais espaço. Então, para atacar dessa maneira, você tem algumas coisas. Os volantes, Casemiro e Bruno Guimarães, eles estão acostumados a receber a bola e tentar, às vezes, uma bola mais em profundidade, e tentar uma inversão de jogo pro jogador de lado, para tentar pegar esse jogador no mano a mano contra o adversário. O Diniz, ele quer já um jogo mais curto. Ele quer que os jogadores se aproximem, criem superioridade numérica no setor e dessa maneira o time vai progredindo. Esses atletas estão acostumados a um jogo em que você, às vezes, quer uma bola, rouba a bola e rapidamente já consegue ligar o ataque, tentar chegar o mais rápido possível na frente para achar um companheiro no mano a mano com o adversário. O Vinícius Júnior, por exemplo, no Real Madrid, aí é uma outra coisa, até muda bastante. No Real Madrid, muitas vezes, mesmo sendo um time gigante, o Real Madrid não se importa em marcar um pouco mais atrás para ter o contra-ataque e um espaço grande para o Vinícius correr, para o Vinícius receber em profundidade e na velocidade, ninguém vai segurar. Então o Vinícius é um cara que se destaca muito quando ele tem espaço para correr, para acelerar. Na seleção ele precisa ser um jogo mais curto. Isso foi interessante você citar o Real, porque com o Zidane já era assim. Sim. E com o Ancelotti mais ainda. É uma característica dos times que o Ancelotti dirige. Então você vê, há quantos anos o Vinícius está jogando dessa forma? Com aquele corredor para ele disparar e explorar. E até quando tinha o Benzema, tinha todo o movimento do Benzema sair, atrair marcação para gerar espaço para o Vinícius e o Vinícius receber em profundidade. Então o Vinícius é um cara que está acostumado com que o time se posicione de uma maneira que ele tem espaço para correr. Com o Diniz, ele tem que participar de um jogo de toque mais curto, de tocar, deslocar, de tabelar, que ele até conseguiu fazer no primeiro gol ali contra a Colômbia do Martinelli. Ele que faz a jogada ali com o Martinelli. Não é impossível que eles se adaptem, mas leva um tempo e é quase uma mudança de chip, assim. Um volante, eu tô acostumado no meu clube a receber, procurar já um passe em profundidade, procurar o ponta para ele receber no mano a mano, para ele pegar a defesa do adversário mais adiantada, um pouco mais aberta. Então eu recebo e já tento o passe para o meu ponta. Aqui eu vou tocar curto, aí depois acaba o jogo da seleção, ele volta para o clube e volta a trabalhar daquela maneira. Então é quase que uma mudança no que é natural do jogador. Tem jogador da seleção que está acostumado a fazer um movimento já que vira quase que automático e que chega na seleção ele tem que fazer outro movimento, outro tipo de jogo. Isso está demorando, e como eu falei, até mais tempo do que eu esperava, e eu acho que não evoluiu tanto de um jogo para o outro. Mas tem uma coisa, e tem uma coisa que até em números, né, ajuda a gente a entender isso aí que você falou. Você vê, por exemplo, o Real Madrid do Ancelotti, quando ele joga com um time mais ou menos do mesmo nível e tal, raramente ele vai ter mais de 40% de posse de bola. Por quê? Porque é um time que está realmente posicionado mais atrás, em bloco, é um time que diminui os espaços no campo defensivo e preserva muito o Vinícius para isso. O Vinícius é o cara do desafogo, o cara que é o homem de referência à frente, principalmente depois que não teve mais o Benzema. O Fluminense do Diniz, ele, por exemplo, é capaz de vir a São Paulo praticamente com seu time em reserva, jogar contra o Palmeiras e com esse time quase reserva, ou mistão, com poucos titulares e tal, chegou a ter 65%, 67% de posse de bola contra um time que naquele dia, pelo menos, era uma equipe melhor. O Palmeiras titular é melhor que o Fluminense reserva. E mesmo assim, era o Fluminense quem ficava mais com a bola. Por quê? Porque era um time praticando um futebol fiel à cabeça do seu técnico. Como o Real Madrid, que é esse esquadrão hipercampeão, supercampeão, vencedor e tal, ele, se jogar contra um time igual, provavelmente ele vai ter menos posse de bola que o seu adversário. Os resultados aqui da era Fernando Diniz. Começou goleando a Bolívia por 5-1, venceu o Peru por 1-0, gol no finalzinho marcado pelo Marquinhos, né? Gol de cabeça esse jogo. Aí depois empate contra a Venezuela, 1-1. Perdeu para o Uruguai por 2-0, perdeu para a Colômbia por 2-1 de virada. O Brasil que abre o placar, até no modo Fernando Diniz de pensar futebol, né?
uma jogada bem construída, de pé em pé, uma tabelinha ali, Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli fez 1-0, depois levou a virada, até num jogo marcante para Luiz Dias, toda aquela história envolvendo o pai dele, né? Enfim, o pai emocionado no estádio, 2-1 para a Colômbia, e o Brasil perdeu para a Argentina por 1-0 no Maracanã. E falando sobre essas marcas negativas do Fernando Diniz, vamos ouvir o técnico, né, que dirigiu aí a seleção brasileira nesta temporada 2023, comandou o Brasil nas eliminatórias. O Fernando Diniz tentou explicar aí essas marcas negativas à frente da seleção. O Fernando Diniz fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Ou seja, se ela for só estatística, tá tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve 3 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, a Argentina teve quase o time completo. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, ou perdeu como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então, assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando. Contra a Colômbia, eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. O treinador da Argentina assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim, o desempenho a gente controla, e eu acho que é um caminho, quando você controla o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo, mas às vezes o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado. O que a gente pode garantir é trabalho. A tendência, eu acredito na força do trabalho. A gente conseguir trabalhar e melhorando o time, os jogadores não admitindo derrotas, é uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente, a tendência do Brasil é de evolução, claramente, do meu ponto de vista. Uruguai, Colômbia e Argentina. O Brasil chegou à terceira derrota aí seguida nas eliminatórias, algo que não tinha acontecido nenhuma vez na história. 2-0 Uruguai, 2-1 Colômbia, 1-0 Argentina. Além disso, o resultado fez com que o Brasil, esse resultado mais recente contra a Argentina no Maracanã, atingisse o pior jejum sem vitórias contra a Argentina desde 1993. Porque o Brasil perdeu um amistoso em 2019, 1-0 para a Argentina, perdeu a Copa América de 21, 1-0 naquela decisão, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 21, 0-0, e agora voltou a perder para a Argentina, só que pelas eliminatórias da Copa do Mundo, agora no ano de 2023, por 1-0. Brasil do Fernando Diniz com esses 3 resultados negativos. E o Diniz, até nessa palavra, a gente acabou de acompanhar o Fernando Diniz dando o seu diagnóstico da seleção brasileira, e o Bruno citou até aqui no começo do programa que é um novo ciclo, né? Eu acho que o Tite, eu tenho pelo menos essa visão, pegou uma seleção brasileira que a gente já sabia o time, né? Que a gente já sabia basicamente a equipe que ia começar jogando, os grandes atletas, os protagonistas daquela geração. Agora está começando a se formar outra geração. Isso também pesa, né? Para o resultado e para a bola não entrar, né, Piperno? Acredito eu. Está chegando aí um novo técnico, novos jogadores, um novo ciclo de Copa do Mundo. Também a indefinição que tomou conta da CBF esse ano. Vem Ancelotti, não vem Ancelotti, fica Diniz e o Ramon Menezes, enfim, tudo isso pesa, né? Para essas derrotas, eu acredito, da seleção brasileira. Tem um monte de fatores, né? O Tite herdou uma seleção lá do Dunga, que vinha, enfim, com um trabalho muito ruim, né? Era a 6ª colocada nas eliminatórias, e o Tite reconstruiu rápido aquilo. É o que eu disse, ele tem
conceitos bem mais ortodoxos. Então, a tendência é ele, quando começa um trabalho, ele não está impondo nenhuma ruptura. Portanto, assim, é mais fácil para os seus jogadores assimilarem os conceitos. Isso não significa que no médio e no longo prazo o time vai ser bom, vai ser melhor do que o outro que traz conceitos menos convencionais, né? Agora, tem também outros fatores. Por exemplo, o Tite era técnico exclusivo da seleção brasileira. O Fernando Diniz, por conta dessa interinidade, o Fernando Diniz divide o tempo dele com o Fluminense. Aliás, com o Fluminense foi muito bem sucedido, ganhando aquele que é simplesmente o maior título da história do clube. Então, se para a seleção brasileira esse ano foi muito ruim, para o Fernando Diniz não foi. O Fernando Diniz foi campeão da Libertadores, quer dizer, não é algo tão comum no futebol brasileiro, e mais do que isso, ele é o único técnico do Fluminense a vencer esse título. Então, é aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. Para o Fernando Diniz, o 2023 foi bom ou foi ruim? Foi bom porque ele ganhou muito no clube dele, lá foi campeão estadual também, ou foi ruim porque na seleção ele estabeleceu esse monte de marcas negativas aí que a gente citou? Eu acho que o ano de 2023 foi muito positivo para ele. Os títulos vão ficar na história. Seleção, né? E chegou na seleção. Essa coisa também, né? Só isso, né? Quer dizer, francamente, né? Ô, Bruno, o Fernando Diniz no Maracanã foi campeão da Libertadores contra o Boca Juniors numa final Brasil e Argentina, e basicamente uma semana depois o Fernando Diniz ele perde para a Argentina no Maracanã por 1-0. Teve esse trabalho de conciliar aí Fluminense e seleção brasileira. Isso também pesa na hora de fazer a avaliação do trabalho do Diniz à frente do Brasil? Ele teve dois trabalhos no ano, né? Eu acho que o desempenho na seleção ele não foi atrapalhado pela divisão do Fluminense com a seleção, né? Acho que porque assim, quando a seleção se junta, ele está com a seleção. Claro que no dia a dia a comissão técnica do Tite se dedicava exclusivamente à seleção, a observar jogadores. Isso aí ele com certeza tem mais dificuldade para fazer. Mas eu acho que a grande questão no desempenho da seleção, acho que tem duas grandes questões. Uma, assimilar as ideias, acho que está tendo uma dificuldade grande. E uma mudança aí de geração, uma mudança meio forçada por lesões, que quando perde parece que ninguém presta. Mas além dos caras que a gente citou aqui, o Thiago Silva é o Militão. Ele está sendo dois dos três principais zagueiros que o Brasil tem. Né? Tem o Marquinhos, e aí os outros são caras que jogaram pouquíssimo na seleção. O Danilo, que é um cara muito contestado, ele se machucou contra a Venezuela, não jogou contra o Uruguai, Colômbia e Argentina. Não tem um lateral. O Danilo, você pode achar o Danilo um lateral mediano, assim, para ser. Não tem melhor. Jogou o menino Ian Couto, que até achei que ele ia dar uma sequência, mas é um garoto. Jogou o Emerson Royal muito mal. Não tem. Do outro lado, também está buscando alguém. Tentou o Renan Lodge, tentou o Carlos Augusto, tentou o Guilherme Arana, ainda está buscando. Aí no meio, quando sai o Casimiro, ok, entra o André. O André está começando agora na seleção. Quem era reserva do Casimiro era o Fabinho, que agora está na Arábia Saudita. Aí Neymar, o principal jogador da seleção desde 2010. Então, também essas mudanças. Mau momento do Richarlison. Gabriel Jesus na seleção, não consegue render. O Endrick ainda é bem garoto. O Vitor Roque é bem garoto. Talvez no ano que vem eles consigam se fixar na seleção. Paquetá não está sendo convocado, que eu acho um erro. Enfim, um erro da CBF. Acho que isso aí não é a escolha do Diniz, é da CBF. Então, você passou por uma transição importante. Uma coisa que a gente viu aí na entrevista do Diniz depois do jogo com a Argentina. Ele tinha 3 jogadores que foram titulares na Copa como titulares no jogo. O Alisson, Marquinhos e o Rafinha. Tinham outros que estiveram na Copa, né? O Rodrigo esteve na Copa, o Martinelli esteve, o Bruno Guimarães esteve, mas eram reservas. E a Argentina com o time que foi campeão do mundo. Então o Brasil está tentando buscar um time. E como eu falei, não acho nem que foi uma escolha do Diniz. Eu costumo criticar muito quando tem pós-Copa, quando fala, não, tem que mudar tudo, aí muda tudo. Eu acho isso um erro. Eu acho isso porque se tem a sensação, vai mudar tudo, vai fazer outro time, não é assim. Acho que tem que mudar aos poucos. E acho até que a intenção era essa, mas os jogadores estão tendo problemas físicos. O Vinícius se machucou 2 vezes nesse período de seleção. Ele não participou de Bolívia e Peru,
que estava lesionado, e machucou contra a Colômbia, saiu ainda no primeiro tempo contra a Colômbia e não jogou com a Argentina. Então, dos 6 jogos do Diniz, o Vinícius participou de 2 e mais uma parte do primeiro tempo de outro. O Neymar mesmo participou dos 3 primeiros, saiu no primeiro tempo contra o Uruguai. Então, ele está tendo esses problemas também. Ô Flávio, e o Brasil nessa sequência aí de 4 jogos sem vitória contra a Argentina, claro, pegando ainda a época do Tite, mas voltou a perder agora no Maracanã, 1-0 para a atual campeã do mundo. É normal. É curioso esse duelo Brasil-Argentina. Quando o Pelé estava na seleção brasileira, o Brasil ficou um tempão sem ganhar da Argentina. Um tempão. Uma coisa impressionante. Quando o Maradona estava na seleção da Argentina, o Brasil ficou um tempão sem perder da Argentina. Curioso. Quando os maiores jogadores desses 2 países estavam em campo, era muito difícil perder para o grande rival. O Messi, que é um monstro, que é enorme, tão grande quanto o Maradona, para alguns maior, para outros um pouquinho abaixo, que é o meu caso, acho que o Maradona foi maior que ele, mas isso sem criar polêmica. Se você em casa acha que é o Messi, está tudo certo. Só não acho que o Messi e o Maradona podem ser comparados ao Pelé, que aí é bobagem. Nem somando os dois não dá. Mas isso é outra coisa. Só quero dizer que o Messi, ele quebra isso. Ele é o melhor jogador da Argentina nos últimos anos. Ele, do melhor jogador do século, na verdade, né, no futebol mundial. Ficou um tempinho também sem ganhar do Brasil, mas agora ele está quebrando esse tabu. Ele quebra na final da Copa América. Antes ele apanhou bastante. É verdade. Então, é normal perder da Argentina, Pedro. Muito mais normal do que você imagina. Essa coisa de, olha, Brasil, Argentina e Uruguai, que são os 3 campeões mundiais da América, eles têm sempre um nível muito parelho. Tem fase melhor para um, melhor para outro. Muita gente fala, puxando lá para trás, nos anos 50, na Copa de 50, que o erro do Brasil foi achar que poderia ganhar do Uruguai com facilidade. E naquele mesmo ano o Brasil tinha jogado 2 vezes com o Uruguai, ganhou uma e perdeu outra. No Brasil. Vai pro 3º jogo contra o Uruguai achando que vai ganhar, com tranquilidade. Não tem ganhar com tranquilidade ou perder com facilidade para esses times. É sempre muito equilibrado. A gente não está numa fase melhor, ela ganhou moral com a Copa do Mundo, tem um trabalho mais longevo. Então, normal, acho que não chega a ser um grande drama. E aí a gente olha assim e fala assim, o Brasil perdeu os 3 últimos jogos. É verdade. Ele perdeu da Argentina, perdeu do Uruguai no Uruguai e da Colômbia na Colômbia. Nunca tinha perdido da Colômbia. Tá, mas, caramba, perder para a Colômbia na Colômbia chega a ser alguma coisa assustadora? Eu não acho. Perder do Uruguai no Uruguai, não acho também. E perder da Argentina no Brasil faz parte. O Tite, nas 2 vezes que foi jogar na Colômbia, empatou as 2. Pois é, e o Tite não ganhou lá. Que era o rei das eliminatórias. Ele empatou as 2 vezes que jogou na Colômbia. Não, gente, mas é normal, foi um empate com a Venezuela aqui. Não, esse foi um resultado ruim. Esse foi bravo. E já aconteceu com o Dunga. Já aconteceu. Mas é bravo. Foi ruim. Esse realmente é ruim. Esse é um resultado que... Agora, os outros resultados, eles são... É que aconteceram na sequência, né? Não é também uma coisa comum. O Brasil nunca tinha perdido 3 jogos seguidos em eliminatória. Mas acontece, faz parte do negócio. E não dá para falar de seleção brasileira sem tocar no assunto Neymar, né? Porque a gente está falando do nosso protagonista, da Neymar dependência. E desde a sua estreia, o Brasil jogou 50 partidas sem o Neymar, seja por lesão, suspensão, ou até mesmo amistosos em que não foi convocado por outros motivos. Com o Neymar, tá? O Brasil tem um aproveitamento melhor. Então tá aí, ó. Brasil com o Neymar desde a sua estreia. 128 jogos, 92 vitórias, 24 empates, 12 derrotas, 281 gols marcados, 73 gols sofridos e um aproveitamento de 78%. O Brasil sem Neymar desde a sua estreia. 50 jogos, 29 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, né? 95 gols marcados, 40 sofridos, 64% de aproveitamento. Então tá aí, 29 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 95 gols marcados, 40 sofridos. O aproveitamento cai de 78% para 64%. Tá aí, portanto, a marca do Brasil com e sem Neymar. E o Neymar acabou se machucando no decorrer aí desse 2023, enquanto jogava pela seleção brasileira, desfalcou o time árabe lá, que, enfim, investiu uma grana pelo Neymar, o time da Arábia Saudita. A FIFA tem um mecanismo que acaba ressarcindo o clube, não
acaba bancando 100%, né? Pedro, ainda mais o salário do Neymar não tem como. 100% não. Ela ressarciu uma miséria. Não chega nem próximo do salário do Neymar. O meu guru financeiro, Roberto Navarro, eu fui fazer um curso recentemente lá, e ele falou o seguinte: se o clube árabe tivesse direito a ressarcimento pleno do período que o Neymar vai ficar parado, a CBF quebrava. A CBF não tem dinheiro para pagar esse FIFA, período. Né? A FIFA. Não, a CBF. A CBF que banca. Eu acho que é a CBF que banca. É a federação que banca. Então, se a CBF é rica, se ela tiver, ela tem um limite, né? Olha, é um seguro até um valor X, que é bem inferior no caso do Neymar. Se ela fosse obrigada a pagar, ela quebrava. Ela ia pagar, ela dá tudo que tem, prédio, caramba, e ainda ficar devendo e quebrava. Não dá para pagar tudo. É surreal. Por isso que eu falei que... É surreal. Assim, cobriu uma pequena parte. Uma pequena parte. Do Neymar, né? Mas 100% a gente sabe muito difícil. Mas tá aí. Esse período aí sem o Neymar, tem essa preocupação, depois a gente pode falar, o clube entra no prejuízo, como sempre, né? Quando perde um atleta assim na seleção e acaba desfalcando no clube. Mas esse ano em específico, escancarou o quão dependente a seleção é do Neymar, Bruno Prado, na sua visão? Eu acho que assim, ele é muito importante, sim, né? Os números mostram isso. E aí você pode gostar dele, pode dar like, dislike no Instagram dele, pode achar que ele namora não sei quem, que isso é bom. Pode falar que você joga muita bola. E a gente está falando de jogador de futebol aqui. E é um baita de um jogador, claro que não está no seu melhor momento físico e técnico, isso eu falo, claro, antes da lesão. Ele não vinha no melhor momento, ele já está com 31 anos, sequência de lesões, isso tem atrapalhado muito a carreira dele, agora foi uma mais grave, mas ele vinha numa sequência de lesões, ele não está jogando o que ele já jogou, está no futebol da Arábia Saudita, enfim, ainda assim é um jogador essencial para a seleção brasileira, mas eu não sei se vai voltar, sinceramente eu não sei, porque assim, ele machuca, depois volta, ajuda a seleção, joga bem. Na Copa mesmo, o jogo aqui foi eliminado, fica esquecido. O gol que ele faz contra a Croácia é fantástico. É uma cobrança que faz. O Neymar não assume, assim, não é o craque que ele tem que assumir nos grandes momentos. Se quer assumir mais do que o gol que ele fez, o gol foi todo dele, assim, ele construiu aquele gol. Outro dia eu vi esse gol desde o início da jogada, ele recebe, acho que do Casemiro ou do Paquetá, assim, ele vem buscar a bola um pouco à frente do meio campo, assim, vem buscar no pé do cara, acho que era o Paquetá que começa a jogada com ele. E aí ele vai conduzindo, ele dá no Rodrigo, desloca, recebe de volta, aí dá a bola no próprio Paquetá, desloca, recebe de volta, dribla o goleiro e faz o gol. Se aquele gol fosse o gol da classificação, que é o que parecia naquele momento que saiu o gol, nossa senhora, esse gol estaria sendo repetido aí toda hora. Foi um gol fantástico. Aqui o time perdeu aquele jogo, né? Perdeu a vaga, empatou e foi eliminado nos pênaltis. Então ficou esquecido. Foi um gol fantástico. Foi o gol do Richarlison que virou Puskas e tal. Foi bem mais bonito. Foi fantástico. Foi uma jogada linda dele. Claro, ele é muito importante para a seleção. Mas eu não sei se ele vai voltar. Porque no emocional, né, ele é um jogador que tem machucado muito. Já é um jogador que está com a sua vida financeira feita, já está rico, já conseguiu muita coisa no futebol. Não sei se ele vai ter força para uma recuperação e para voltar a jogar no mesmo nível. Para isso ele vai ter que se dedicar muito. E não digo que ele não está se dedicando, mas é normal assim que mentalmente fala, cara, será que preciso passar por tudo isso e voltar? Já ganhei um monte de coisa, já tenho muito dinheiro, será que... Assim, é natural do ser humano, né? E ainda mais porque ele tem tido uma sequência. E na parte física, será que ele vai conseguir voltar bem? Dessa vez eu tenho muita dúvida mesmo, né? Talvez a seleção não conte mais com ele em boa condição, né? Tomara que sim, mas eu não sei mesmo, não sei. Torço para que volte bem, mas... Eu tenho uma dúvida muito grande. Eu acho que realmente é uma incógnita, não dá para saber. O Kaique Lima, já que você citou o gol contra a Croácia, ele está lembrando que o Neymar pega a bola no pé do Marquinhos. É do Marquinhos, né? E depois tem duas tabelas. Paquetá e Rodrigo. Paquetá e Rodrigo, exatamente. Para você ver de onde foi pegar no pé do zagueiro. De onde saiu a jogada até o gol. Mas assim, foi até interessante a gente puxar os números do Brasil com e sem Neymar. A lesão do Neymar ocorre na partida contra o Uruguai, mas antes disso, com o Neymar em campo já... Teve gente que questionou.
não vou generalizar, mas teve gente que questionou e falou assim, será que o Neymar não está atrapalhando o funcionamento da seleção brasileira como um todo? Será que não está atrapalhando outros jogadores, atletas dessa nova geração? Porque prende demais a bola, prende demais o jogo. Mas assim, também imaginar a seleção sem o Neymar eu não consigo, Piperno. O que falar dessa Neymar dependência que ainda continua na seleção? Mas é engraçado, né? Porque o Bruno citou esse jogo contra a Croácia. Cada vez mais eu me convenço que esse jogo contra a Croácia foi assim um momento Botafogo da seleção brasileira, né? Deixar escapar a classificação daquele jeito. A Croácia acertou uma bola no gol do Brasil e entrou, né? Agora, o Neymar, eu já fiz algumas críticas a ele em relação ao fato dele, às vezes ele poderia dar um pouco mais de ritmo à seleção, mas isso é, assim, eu acho que um prejuízo menor do que todos os bônus, aquilo de positivo que o Neymar é capaz de entregar à seleção brasileira. Ele sem dúvida nenhuma, o maior jogador do Brasil revelado nesse século. É um jogador que, nos seus melhores momentos, é desconcertante. E eu acho que é muito melhor ter o Neymar no seu time do que jogar contra ele. Para mim, isso é uma coisa muito óbvia. Então, eu espero que em algum momento ele consiga se recuperar, nem que seja para, de alguma forma, se reintegrar à seleção brasileira já mais pertinho da Copa. O Brasil vai acabar se classificando com ou sem o Neymar e tal. A seleção brasileira vai, enfim, daqui a pouco melhora, consegue vencer 2, 3 jogos aí em sequência e acaba se classificando até com alguma facilidade. E não há por que ter essa pressa em voltar a contar com ele. Eu acho que caso o Neymar fale, olha, então eu vou acabar de me recuperar, eu vou dar um tempo aqui e tal, e volto mais perto da Copa, eu acho que está tudo bem. Eu acho que ele pode ter essa prerrogativa. Os outros não. Mas eu acho que ele pode ter essa prerrogativa de optar, de escolher pelo momento de voltar à seleção brasileira. Ô Flávio, essa Neymar dependência e também quem sugeriu, não sei, o Neymar fora da seleção enquanto ele estava jogando, que atrapalha o funcionamento, enfim. Eu não consigo imaginar a seleção sem o Neymar, Flávio. Ué, é a mesma coisa que você fala, bom, como é que ficaria a seleção argentina sem o Messi? De novo, sem comparar um jogador com outro. Estou falando o que representa em cada seleção. Como é que seria a seleção da Argentina sem o Messi? Teria passado da primeira fase da Copa? Será não? Acho que não, hein? Depois de perder da Arábia, perdeu da Arábia com o Messi, imagina sem. Né? Teria conseguido reagir depois dos 2-2 com a Holanda? Enfim, né? Aquela avalanche da França, teria conseguido segurar? É diferente, são jogadores diferentes, são os caras que podem fazer a coisa mudar. A seleção sem o Neymar, ela fica extremamente comum. Muito comum. Vários bons jogadores, cara que atuam na Europa, mesmo não sendo protagonistas, são jogadores de um nível especial, diferente, né? São bem melhores do que aqueles que estão aqui na sua maioria. E o Neymar é o toque diferente, é o cara que pode resolver. O Fernando Diniz, como é que ele definiu quando ele falou do Neymar? Você lembra? Eu usou um termo... Eu acho que uma aberração. Uma aberração de jogador de futebol. É isso. É uma aberração. Então, é um jogador desse porte, concordo com o Piperno. Se ele quiser esperar um pouco para voltar para a seleção, é normal que espere. E se ele não voltar também, acho que ele faria até mais certo, viu? Acho que se eu sou ele, eu mandava para aquele lugar. Mas se eu fosse o Messi, também mandaria. E aí o Messi perderia a oportunidade de ganhar uma Copa do Mundo, que, no meu conceito, também não teria mudado a grandeza dele. Se o Messi não ganhar a Copa do Mundo, é mais um azar da Copa do Mundo. Que ela já teve com o Cruyff, né? Que ela já teve com o Zico, ela já teve com o Puskás. Maradona. Dá muitos azares de ter jogadores que não a ganharam, né? E se o Messi não ganhasse, o Cristiano Ronaldo, se o Messi não ganhasse, seria mais um azar da Copa do Mundo. Né? Um jogador desse tamanho. Então não mudaria muito. O Neymar, ele tem tudo resolvido na vida dele, conseguiu tudo que ele queria conseguir. Ah, não foi melhor do mundo? Ah, ok, tá bom, é bom ser. Mas, sabe, o cara conseguiu tudo que quis, o cara quebraria a CBF se ela fosse pagar o salário dele por um ano e tal. Tá bom pra caramba, né? Ficar ouvindo, ou não ficar ouvindo. Joga a bolinha dele, a bola dele, e deixa o resto falar.
Se ele fizer isso, aí vale a pena. Agora, se não se estressar, se eu sou ele, eu não volto. E aí o couro come. Aí vamos ver como é que vai ser passada a primeira fase da Copa, né? Esses caras, eu acho que eles foram, Flávio, muito generosos aí com a seleção deles. Porque você imagina o seguinte, o Messi, o Neymar, que você citou aí, o Luizito Soares, enfim. O cara tá lá, eles sempre jogaram em times especiais, times importantes, em estádio bacana, estádio cheio, nos melhores palcos do mundo. Aí tem uma convocação para as eliminatórias. O cara olha o mapa e não, puxa vida, onde que eu vou ter que jogar na semana que vem, hein? Será que vale a pena eu ir? Longe. Puxa vida, será que vale a pena eu atravessar? Pô, mas, e assim, por gerações, por muitos anos, eles foram ali fiéis, aí, porque eu sempre penso nisso, porque vai acontecer, Flávio, assim, um momento que esses meninos, tipo o Vinícius, o Endrick, enfim, o Rodrigo, essa molecada que está indo para a Europa muito cedo, daqui a pouco vai chegar, assim, um pai, uma mãe e tal, que vai ser seduzido por um dirigente de lá e fala, olha, Pedrinho, eu estou te contratando com 16, 17 anos, mas eu gostaria também que, além de jogar no meu time, você se naturalizasse lá no nosso país, então. Porque é o seguinte, você vai ter uns anos aí que você não vai poder jogar em seleção, porque a FIFA exige lá, né? Tem a regra aí dos 5 anos, mas você vai fazer a tua carreira para sempre conosco. Você vai jogar em estádio bacana, numa seleção que está ali, enfim, que só vai jogar ali pertinho, você não vai ter esse sacrifício. E aí, pô, você vai ser cidadão francês, ou cidadão espanhol, ou cidadão alemão, inglês e tal. A gente pode achar isso hoje uma aberração, mas pega uma família humilde aí e tal, que você chega, sabe, faz essa proposta lá pro garotinho, pro pai, pra mãe dele, que tanto sofre aqui no Brasil. Bom, o cara vai pelo menos ter, assim, alguma dúvida. Fala, puxa vida, será que vai valer a pena o meu filho se naturalizar, sei lá, inglês, francês e tal? Então eu acho que essa molecadinha que tá indo para lá, vai chegar um momento que vai começar a receber esse tipo de oferta também. E aí talvez a gente corra o risco de perder um Neymar da vida para algum país importante lá da Europa. E isso que o Piperno citou até é importante, acho que já vem acontecendo, não sei se nesse sentido que o Piperno falou, de começar já desde cedo, né? Desde muito pequenininho, mas a gente está vendo aí a seleção italiana ficar buscando jogador no mundo inteiro. Né, jogador que não é convocado pela sua própria seleção. Seleção italiana, então, não está sendo convocado pelo Brasil, vem para cá. Jogador do Tigre da Argentina, aquele timinho. Então, da Itália. Sim. E eu venho percebendo isso no futebol Qatari também. Jogadores que muitas vezes se destacam lá no Qatar, na liga local, que não tem a nacionalidade Qatari, mas aí eles se interessam, fazem a proposta. Na China, a gente acompanhou, agora recentemente também, com o Aloysio, o Bandido, outros jogadores se destacaram na China, que ganharam a nacionalidade chinesa para poder, né, defender a seleção chinesa. Então, eu acho que já vem acontecendo e já é uma tendência, não sei se nesse sentido que o Piperno falou, acho que vai aumentar a partir de agora. Né, desde cedo já assediando esses jovens talentos, enfim. Mas é algo que já vem acontecendo, pelo menos no profissional, digamos assim. Sobre o Neymar, a gente está falando aqui da Neymar dependência, Neymar que tem essa lesão muito séria, em fevereiro vai completar 32 anos e chega na próxima Copa do Mundo com 34. Claro que a gente não sabe como que ele vai voltar, mas dá para imaginar o Neymar nessa próxima Copa do Mundo? Chega com protagonismo, chega sem protagonismo por conta da idade, por conta que vem jogando aí na Liga Saudita. Dá para fazer uma projeção do Neymar daqui para frente? Ô Pedro, a Copa a gente não pode esquecer que são só 7 jogos, é só aquele meizinho. O Messi ganhou a Copa do Mundo talvez na pior fase da carreira dele. Jogando, já estava no time dos Estados Unidos, já... Ele estava no Paris, mas... Já largado, já com um acerto para os Estados Unidos, já no fim de carreira, já tinha até largado a seleção, né? Aí o treinador lá que teve aqui no São Paulo foi lá, convenceu ele a voltar e tal.
quando a gente lembrar a última Copa que o Brasil ganhou, o Ronaldo, fenômeno, ele jogou aquela Copa e acabou. Depois ele veio jogar no Corinthians já fora de forma, já era mais um garoto propaganda do que um jogador de futebol. Foi ótimo para o Corinthians, mas num nível muito, muito abaixo. Mas jogou aqueles jogos, aquele momentinho. Então não tem necessidade do cara estar jogando e tal. O cara ele precisa jogar aqueles 7 jogos. Aqueles 7 jogos. Então, se o Neymar, mesmo que ele... E a tendência, claro, é ele cair de produção. Não vai mais chegar no nível que ele teve no Barcelona. Claro que não. Mas mesmo que ele esteja abaixo, se ele fizer aqueles 7 jogos, ele pode sim fazer total diferença. Aliás, não é que pode, é o único que pode. Os outros que estão aí vão ter que jogar na plenitude e tal, dar um esforço a mais, um gás a mais. Mas o diferencial, a não ser que apareça algum fenômeno, tomara que o Endrick chegue. Eu acho que não dá para chegar tanto. Eu acho que o Endrick vai ser um jogador muito forte, muito importante, mas não tem nível de ser Neymar, não. Vai ser abaixo. Mas um jogador com o talento do Neymar, se ele tiver aquele momentinho, tal, 34, não tem problema, não. Dá para chegar e dá para... Agora, precisa ver se ele vai ter saco. Esse é o negócio. É muito mala, né, jogar aqui no Brasil. Muito mala. Eu não sei se ele vai ter saco. Como o Messi chegou a desistir várias vezes. Parece que o Messi tem a lua de mel e tal lá. Nada. Isso é agora. Os caras maltratavam o Messi muito. E agora ele virou um deus. É assim que a coisa funciona. Tá cheio de jogador que antes da Copa era um vilão e depois da Copa vira um deus. Imagina se o Romário não tivesse vencido a Copa do Mundo. Como é que ele ficaria em 94? O Ronaldo que em 98, quando foi vice-campeão, como foi tratado, foi chamado de tudo, de amarelão, de pipoqueiro, de vendido, porque tinha aquelas teorias que o Brasil vendeu a Copa para a França e o Ronaldo era um dos... Foi para a CPI, né? Foi para a CPI. E nas teorias o Ronaldo era um dos protagonistas da tal venda, que é uma coisa ridícula, que nunca aconteceu. Então o Ronaldo foi chamado de pipoqueiro, amarelão, vendido. Aí depois ganhou a Copa de 2002... Exemplo de superação. O cara mostrou como é que é, o brasileiro que não desiste, o cara que chega e decide. Em 98 chamaram de pipoqueiro, né? Em 2002 era o cara decisivo. O Ronaldo de 98 era muito mais jogador. Aliás, ele era um jogador na plenitude. Em 2002 ele era um jogador já no finzinho do estertorzinho. Jogador já depois de 2 lesões gravíssimas de joelho. Isso. Por isso que eu digo, não precisa chegar... Não é uma receita pronta. Não tem que chegar no ápice para ganhar uma Copa. Não necessariamente. Não necessariamente. A Copa do Mundo, como disse o Flávio, é aquele mês. O Ronaldo, em 2006, ele chega com 100 quilos. Né? Jogou nada no primeiro jogo, não jogou nada no segundo. Aí, contra o Japão, ele joga bem. Depois, contra a Gana, faz até um gol bonito lá e tal. E no jogo que o Brasil foi eliminado contra a França, que o Zidane deu aquele show espetacular, o time inteiro jogou mal. E o Ronaldo, com 100 quilos dele, ainda fez lá duas jogadinhas no final. Conseguiu estar a bola no gol e cavar uma falta ali na entrada da área, que o Brasil acabou. Acho que foi a única finalização do Brasil no jogo. Exatamente, o cara com 100 quilos. Só que aí, naquele jogo. Não foi. Só que aí perde. Todo mundo só lembra que o Ronaldo estava com 100 quilos. Mas ele jogou um pouquinho. O Zidane, que fez aquela Copa de 2006 fantástica. A Copa de 2006 do Zidane é melhor que a de 98 dele. Exatamente. Que em 98, até a final, ele não fazia uma boa Copa. Aí fez 2 gols na final e, claro, acabou sendo a cara ali daquele título da França. Em 98, inclusive, ele foi expulso contra a Arábia Saudita no segundo jogo. Pegou 2 jogos. Né? Pegou 2 jogos. Não jogou aquele jogo com o Paraguai, que foi duríssimo, que a França ganhou na prorrogação, um gol do Laurent Blanc. O Zidane estava suspenso daquele jogo. Ele não jogou. Em 2006, ele faz uma grande Copa, termina com a cabeçada no Materazzi, mas o Zidane, depois da Euro 2004, quando a França perde para a Grécia nas quartas, ele tinha largado a seleção. E o Zidane se aposenta após a Copa de 2006. Ou seja, ele estava bem no final da carreira dele. O último lance do Zidane como jogador profissional foi a cabeçada no Materazzi. O Zidane encerra a carreira depois da Copa. Então, isso é para dizer esses exemplos, para mostrar que é exatamente aquele mês. O Neymar hoje é uma interrogação, mas se ele estiver minimamente bem fisicamente em junho, julho de 2026, ele pode fazer uma grande Copa. E o Brasil, se o Brasil estiver bem como equipe, né, tiver um time mais organizado, e ele naquele mês estiver relativamente bem, pode acontecer. Ele pode fazer uma série de jogos apenas razoáveis em sequência, aí num jogo de quartas de final joga uma partida inesquecível. Pronto, de novo o herói nacional. E já que a gente está falando desse declínio técnico do Neymar,
e a partir de agora a gente abre até mais espaço para essa nova geração que está chegando, para esses talentos que a gente citou, Endrick, Vitor Roque, a dupla do Real Madrid, Rodrigo e Vinícius Júnior. Por que será que essa dupla, principalmente Rodrigo e Vinícius Júnior, que já fizeram bons jogos com a camisa da seleção, mas eu acho que no fundo o que a galera cobra é a regularidade, a constância. Por que eles ainda não conseguiram suprir a ausência do Neymar nesse quesito protagonismo na seleção e essa constância, né? Essa regularidade? Bruno, Flávio e Piperno. Eu acho que tem, com o Tite, que na seleção tinha um time melhor coletivamente, os dois jogaram pouco. Assim, o Rodrigo não foi titular com o Tite, né? O Rodrigo, até em 2021, ele não foi chamado nenhuma vez. Ele volta em 2022, a seleção ele tinha tido uma outra convocação antes. Em 2021 ele não é chamado, em 22 ele volta e vai para a Copa. E não era titular. O Vinícius, ele vira titular no ano da Copa também, em 22. O Vinícius, na última convocação de 21, contra a Colômbia e a Argentina, ele não estava na lista inicial. E ele é chamado porque o Firmino se machuca. Ali ele joga, contra a Colômbia ele entra no intervalo, joga bem o segundo tempo, é titular contra a Argentina porque o Neymar estava machucado. E aí ele começa a ter uma sequência. Então ele vira titular mesmo em 2022. Então num período com o Tite, que foi um período em que a seleção esteve bem coletivamente na maior parte do tempo, ou em muitos momentos, eles não eram titulares da seleção, até porque eles ainda estavam buscando seu espaço no Real Madrid. O Vinícius, ele estoura no Real Madrid como um grande destaque na temporada 2021-2022. Quando o Real Madrid ganha a Champions, e é o primeiro ano do Ancelotti. Ele cresce aí. Antes ele tinha alguns momentos, que é normal, porque o Real Madrid contratou os dois garotos, como está fazendo com o Endrick. Então, o Rodrigo e o Vinícius, eles chegam no Real Madrid garotos, jogam até no time B, no Castilha, e vão entrando aos poucos no titular e tem uma oscilação natural. Aí o Vinícius, na temporada 21-22, joga muito. Aí ele vira, de fato, um jogador importante do Real Madrid. E o Rodrigo, mas também nessa temporada, só que ainda reserva. Naquela Champions que o Real Madrid ganha, do Manchester City, na semifinal e do Liverpool na final, eu lembrei do City porque o Rodrigo fez 2 gols contra o City. O Rodrigo era reserva. Naquele jogo ele entra e faz 2 gols. Então, eles ganham espaço na seleção quando eles começam a fixar no Real Madrid. E isso é no final da era Tite. Em 2023, quando eles agora são titulares absolutos da seleção, o Vinícius já é titular na Copa, a seleção não teve conjunto ainda. Então, acho que tem alguns fatores. Individualmente, também acho que eles não estão à vontade, mas eu acho que esses fatores pesam. Eles ainda não pegaram, com sequência grande, uma seleção que estivesse bem coletivamente. Acho que se a seleção melhorar, eles vão crescer também. E também essa questão de estar mais à vontade, isso também com o tempo vai acontecer. Então, acho que é mais isso, assim, no período que a seleção estava bem, eles ainda não eram titulares absolutos da seleção. Piperno, falando aí de Rodrigo, Vinícius Júnior principalmente, por que será que essa dupla ainda não consegue suprir a ausência do Neymar? Então, eu concordo com o Bruno no sentido de que, de fato, estão se adaptando, ainda não estão muito à vontade. E havia também uma questão tática, né? Todo mundo sabe como o Vinícius joga lá no Real Madrid. E com o Tite, em muitos momentos, havia uma sobreposição pelo lado esquerdo, né? O Neymar, por exemplo, o jogador gosta muito de cair por lá. Então, essa era uma questão nem sempre muito bem resolvida na seleção brasileira. E eu acho que aí talvez tenha sido o principal erro do Tite na questão da demora para efetivar o Vinícius Júnior. Então, quando esse exemplo que o Bruno citou, no finalzinho, naquela última convocação de 2021, ele não chama o Vinícius, ali foi realmente um absurdo, porque o Vinícius já era, naquele momento, o grande jogador do Real Madrid ao lado do Benzema. Então, era alguém que vinha jogando bem num grande clube e tal. E, naquele momento, era já um jogador que merecia mais chance na seleção brasileira. E ele tem uma trajetória no Real Madrid também, que não foi uma coisa, assim, muito, enfim, regular. Ele tem um momento estranho, porque ele começa no Real Madrid quando o Solari era o técnico e ali ele fez jogos muito bons.
Só que ele se contunde, inclusive lá num duelo, enfim, no mata-mata em que o Real acaba eliminado. Né? Pelo Ajax. Exatamente, pelo Ajax. E o Vinícius vinha muito bem, só que em seguida o Solari cai. E o Zidane assume. E o Zidane claramente também não tinha lá muito boa vontade com ele. Então, é um outro momento de oscilação dele, em que ele quase foi emprestado, inclusive, para uma equipe menor, e quando houve, inclusive, aquela história da leitura labial, lá de um comentário que o Benzema tinha feito sobre ele, né? Não muito generoso. Né? Com o Zidane, ele joga uma semifinal de Champions contra o Chelsea de ala direito. 3 zagueiros e ele era o ala direito. Então, tinha tudo isso. E ele é um cara que foi, sabe, conquistando no peito e acho que com muita garra, com muita dignidade, esse espaço que hoje ele tem. Porque o Zidane não foi um cara, assim, generoso com ele. Ô, Flávio, o Bruno lembrou bem, na Copa do Catar, o Vinícius Júnior já era titular incontestável do Real Madrid, o Rodrigo ainda era reserva, mas aquele reserva que entrou e decidiu vários jogos, né? O Bruno citou contra o Manchester City, que acho que daquela campanha toda do Real Madrid, o jogo mais emblemático ali da entrada do Rodrigo. Hoje, Rodrigo e Vini Júnior são titulares dentro do Real. O que está faltando para os dois ganharem uma sequência, uma regularidade na seleção brasileira, Flávio? Então, a gente pode falar pelo Tite, né? Pelo Tite. O Tite é muito ele usa a avaliação daquilo que aconteceu na própria seleção. E na seleção eles não tiveram o mesmo brilho do Real Madrid por uma série de fatores, condição tática e tal. A verdade é que quando o Martinelli, ele cresce muito na seleção, o Rafinha entra arrebentando na seleção, e aí os espaços vão diminuindo, né? Você começa a ter mais dificuldades. Onde é que você vai colocar o Rodrigo e o Vinícius? O Vinícius, sim, já é um protagonista, o Rodrigo com mais dificuldade. Mas acho que é uma questão de tempo também, viu, Pedro? Eles são muito jovens, né? Daqui a pouquinho eles vão, até nessa transição de jogadores, eles vão fatalmente achar esse espaço, é questão realmente de tempo. São jogadores de bom nível, jogadores que jogam numa equipe extraordinária, como acho que o Lucas Paquetá também vai ter que, de qualquer forma, voltar a jogar na seleção, pelo nível do jogo que ele tem, né? Então, são esses jovens jogadores que podem compor um bom elenco. Questão de tempo, realmente. E já que ainda a gente está aqui puxando o assunto Neymar, vamos ao histórico de lesões do nosso protagonista, principal jogador aí da seleção brasileira nos últimos tempos, porque a lesão que o Neymar sofreu contra o Uruguai marcou a 28ª lesão do Neymar na carreira dele. E isso, claro, sem contar ausências também por Covid e cachumba, que não são assim lesões propriamente ditas, mas que tiraram o Neymar também dos gramados. Então, 28 lesões. No pé direito, 7. Na coxa esquerda, 7 lesões. Na coxa direita, 5 lesões. No pé esquerdo foram 4 lesões. 2 lesões nas costelas, né? No joelho esquerdo uma lesão, na lombar uma lesão e, como eu disse, tem as ausências também por cachumba, Covid e desgaste muscular, 3 jogos. Desde 2018, o Neymar perdeu 530 dias por conta de lesões. As lesões vêm atrapalhando aí o andamento da carreira do Neymar. Ele vai ficando também mais velho. Já em fevereiro agora vai completar 32 anos. Vai chegar na próxima Copa do Mundo com 34. As lesões do Neymar desde 2018. Em 18 mesmo, a fratura do metatarso, né, ficou 90 dias fora. Em 2019, pelo mesmo motivo, 85 dias fora. Em 2019, a ruptura de ligamentos do tarso, né, 63 dias. Também em 2019, lesão na coxa, 37 dias fora. Em 2021, uma lesão no adutor, que deixou o Neymar 36 dias fora. Também em 21, lesão no tornozelo, aí ficou um tempo mais longo fora, né? 74 dias. Em 2023, teve a operação no tornozelo, 145 dias fora. E a ruptura de ligamentos, né? O ligamento cruzado anterior, também o menisco do joelho, por enquanto ainda sem uma previsão, porque o Neymar segue se recuperando, uma lesão gravíssima. Nesse jogo, Brasil e Uruguai, foi bem no começo ainda da partida, né? E tá aí. O Neymar perdeu 530 dias por conta de lesões. Ele se despediu do Paris Saint-Germain, foi para o futebol saudita.
e ficou uma porcentagem ali, não chegou a completar 50%, né, dos jogos com o Paris Saint-Germain, muito por conta dessa questão aí dos problemas físicos, enfim, de algumas ausências do Neymar também. E a gente tem os números do Neymar jogando ano a ano. 2023, na carreira do Neymar, menor número de jogos em toda a carreira, apenas 17 jogos em 2023, incluindo os compromissos por clube e também seleção brasileira. Em 2014, no Barcelona, 50 jogos. Em 2015, 62 jogos. Em 2016, 59 jogos. Ele vai para o Paris Saint-Germain, a temporada 17 ainda, e a gente contabiliza também partidas pelo Barcelona, aquele início, enfim, 55 jogos. 2018, aí já cai, 42 jogos. 2019, 26, 29 em 2020, 46 em 2021, 2022, 43 jogos pelo Paris Saint-Germain e agora em 2023 cai drasticamente. É o pior ano no Neymar aí, em minutagem, em número de partidas, 17 jogos. Está aí, portanto, alguns números do Neymar, das lesões que vem atrapalhando a carreira do camisa 10 da seleção. E a gente até falou, né, dessa nova geração que vem surgindo. Importante a gente tocar também nesse ponto, né, já que a gente vem falando de um declínio técnico aí do Neymar, né? O Neymar vem caindo tecnicamente falando, a idade também chega para o jogador, as lesões, como a gente está citando. E os nomes que mais deixam o público intrigado sobre poder ganhar espaço na seleção, acho que nesse momento são 3 nomes: Endrick, Vitor Roque e Martinelli. Martinelli deixando boa impressão nessa reta final de 2023, marcou o gol contra a Colômbia, gol importante. E a gente tem o Endrick e o Vitor Roque, 2 talentos do futebol brasileiro, que vão se mudar para a Europa, em breve serão rivais, um pelo Barcelona, o outro pelo Real Madrid. Também muita expectativa em cima desses 2 nomes. O Vitor Roque um pouquinho mais velho do que o Endrick, né? Acho que cerca de um ano e pouquinho, também surgiu na frente do Endrick, no contexto do futebol profissional, mas está aí. O que a gente pode falar desses 3 nomes, Flávio? Endrick, Vitor Roque e Martinelli. O Kaique Lima, que está na coordenação, me fala que a diferença é de 1 ano e 4 meses entre o Endrick e o Vitor Roque, e o Martinelli, que já está bem adaptado ao futebol europeu e também vem mostrando o seu futebol agora na seleção brasileira. Flávio? Voltando um pouquinho só para a estatística do Neymar, quando você fala 2018, é exatamente o ano que ele é caçado e atingido criminosamente no Campeonato Francês, uma fratura proposital, e todos os grandes especialistas em medicina esportiva disseram na época que ele não conseguiria mais ter uma carreira normal depois daquela fratura. Até ali ele não tinha fratura, não tinha nenhuma contusão grave, e realmente a partir dali ele desestabiliza, né? Ele começa a ter, vai desestabilizando. Uma lesão é ligada à outra. A fratura do metatarso, ruptura do ligamento do tarso, está tudo por ali. Lesão da coxa, gerada por um desequilíbrio que você fica sem jogar, por fazer recuperação. Lesão do adutor, de novo, o mesmo fato. Operação do tornozelo, mesma situação. Uma coisa vai levando a outra. E olhando aqui agora, no ano que ele não se machucou, o Paris Saint-Germain foi para a final da Liga dos Campeões, contra o Bayern. Né? Perdeu 2020. Isso, a ruptura dos ligamentos, aí do ligamento cruzado, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas aí você já não está na mesma atividade. Então, isso aí não tem jeito, né? Tudo começou com aquela entrada criminosa daquele marginal, não lembro o nome dele, nem quero lembrar, esse cara tem que cair no esquecimento da história do futebol. Esses meninos, eles têm que ser olhados com a parcimônia necessária. Não esperemos que o Endrick substitua o Neymar, nem o Vitor Roque, nem o Martinelli. Eles são Vitor Roque, Endrick e Martinelli, podem fazer a história deles no futebol, mas eles não são jogadores extra-série, são ótimos jogadores, muito bons, são até, dependendo da leitura que você faça, craques, mas eles não são extra-série, eles não são aberrações. Se cobrar desses jogadores o protagonismo numa seleção que já teve um Neymar, já teve um Zico, já teve um Sócrates, e por aí vai, o risco dos jogadores decepcionarem é enorme. Nem o Vinícius Júnior, nenhum deles não tem esse nível de jogo. Mas é possível montar uma grande equipe com esses ótimos jogadores. Mas não dá para querer
olhá-los pela ótica de substitutos do Neymar. Acho que aí é outro nível da conversa. Outra coisa importante, o Vitor Roque e o Endrick indo para a Europa, eles mudam o nível de jogo. Eles vão ter um outro nível de disputa, vão disputar a Champions League, um patamar que o Martinelli segurou muito rapidamente. Ele sai do Ituano, vai para o Arsenal e já começa a se impor. Vamos ver como é que esses meninos vão fazer. Acho que os dois vão se impor rapidamente, mas muda completamente. É outro mundo. É outro mundo. Você vai jogar um outro tipo de futebol, você vai jogar contra os maiores do mundo. Os jogadores que hoje eles brincam de FIFA, né, com eles vão enfrentar. É outro nível, outro patamar. São jogadores que a gente está vendo uma coisa aqui, daqui a um ano e pouco, nós vamos ver jogadores completamente diferentes, num nível muito mais elevado. É a nova geração que surge como esperança na seleção brasileira, Piperno. Os dois últimos aí, né, o Endrick e o Vitor Roque, eles são muito precoces. A gente tá, o Endrick, tirando Pelé, Coutinho e Edu, ele é o mais jovem jogador até hoje a atuar pela seleção brasileira. Isso é um negócio extraordinário, né? E ele faz coisas, tem feito algumas coisas sensacionais. Agora a gente precisa ver se ele vai conseguir repetir isso lá na Europa, jogando pelo Real Madrid. Um outro tipo de pressão, um outro tipo de visibilidade e um outro tipo também de marcação, e aí não só de adversários, como também de observadores, que vão cobrar cada detalhe da carreira dele. E o Vitor Roque, idem. Mas veja, a gente está falando de um menino de 17 e o outro de 18 anos. O Martinelli, eu acho que ele faz uma carreira excelente no Arsenal. É um jogador também para ficar aí gravitando em torno da seleção brasileira por muitos anos. Agora, também é muito injusto a gente querer, nesse momento, achar que esses três jogadores vão poder ser o futuro de uma seleção super campeã. Não sei, né? Não sei o que vai acontecer com a seleção brasileira. Eu vejo o caminho para a seleção brasileira cada vez mais complicado, até porque é uma seleção brasileira que, como eu disse antes, nesse século, só fez um jogador fora de série, que foi o Neymar. Não sei se algum desses aí vai ser também um jogador extra classe. Sempre que o Brasil foi campeão do mundo, brilhou, tinha seleções aí inesquecíveis, o Brasil tinha mais de um. O Brasil nunca foi uma seleção de um único grande talento e uma seleção vencedora. Quando isso aconteceu, o Brasil perdeu. Eu não vou nem voltar no tempo, em 58, 62, 70, porque lá tinha uma penca de jogadores geniais. Mas, por exemplo, a seleção de 2002, ela era uma seleção com 4 jogadores, três titulares, que foram, em algum momento, os melhores do mundo, eleitos aí, enfim, os melhores do mundo. A seleção de 94 talvez tenha sido um pouco da exceção em relação a isso, porque realmente o único fora de série era realmente o Romário, e o Ronaldo, que estava lá, acabou não sendo aproveitado. Mas, enfim, de qualquer forma, agora a escassez de jogadores nesse nível é muito maior do que em qualquer outro momento da história do Brasil. Ô, Bruno, isso que o Flávio citou, eu acho que é importante. Outro dia, até respondendo uma publicação do nosso site. Aliás, você que ainda não é assinante, acesse agora jp.com.br e assine o nosso JP Premium, sobre essas comparações do Endrick com atletas como Ronaldo, como Romário. E eu respondi o seguinte, eu acho que essas comparações, elas atrapalham bastante, mas o Endrick tem 17 anos, tem muito talento, vem mostrando isso aqui no Palmeiras. O físico dele, para um jogador de 17 anos, impressiona. Até no Palmeiras fizeram uma brincadeira, pegaram uma foto do Veiga com 17 anos e uma do Endrick, assim, um negócio assustador, né? Não tem nem comparação. Tem explosão, tem velocidade, tem drible, vem chamando a responsabilidade. No jogo contra o Botafogo, acho que é uma virada para o Endrick ali, pedindo o jogo, pedindo a bola, indo para cima. Vem evoluindo em todas as situações de jogo, mas ainda falta essa transição para a Europa. E acho que ele escolheu o Real Madrid, que tem alguns cases de sucesso.
Vide Rodrigo e Vinícius Júnior. É um time que já mostrou que consegue fazer muito bem essa transição do futebol brasileiro para o futebol europeu. O que falar do Endrick, do Vitor Roque e também essas comparações que fazem ou tentam traçar aí um paralelo com atletas do passado, ou achando que esses jogadores vão repetir o que esses atletas do passado fizeram? A comparação é ruim, que cada um vai fazer a sua história e tem que deixar ele fazer a história dele naturalmente, o Endrick, o Vitor Roque. Não adianta querer ficar forçando, mesmo se eles se tornarem realmente jogadores muito bons, muito acima do normal, confirme, o Endrick vire uma estrela do Real Madrid, da seleção, que ganhe Copa do Mundo, Vitor Roque no Barcelona. Assim, eles vão fazer a história deles como o Romário fez a dele, o Ronaldo fez a dele e pronto, né? Cada um com a sua história, porque se você ficar comparando muito cedo, vão cobrar do cara coisas assim fantásticas logo de cara. É muito difícil, uma coisa que é difícil para esses garotos é que a maioria das pessoas não vai aceitar se eles não forem muito acima do normal. Se eles forem apenas ótimos jogadores, a maioria não vai aceitar, vai achar que foram fracassos. E não, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, sim. Gabriel Jesus sai do Palmeiras como uma grande revelação, como o Endrick está saindo, faz uma carreira muito boa no futebol europeu, na Inglaterra, no Manchester City, no Arsenal. E para muita gente, assim, é um fracasso. Você pode não considerar o Gabriel Jesus um fenômeno, e acho que realmente não é, mas é um jogador muito bom. Só que tem essa coisa, ou o cara é um gênio ou o cara é uma porcaria, é fracassado, não virou. E o Gabriel Jesus, que é um bom exemplo que o Piperno citou, é um cara que foi jogar na principal liga do mundo hoje, venceu lá, se consolidou, é um jogador importante. Técnico do mundo. E a carreira do Gabriel Jesus é muito boa, mas o Endrick e o Vitor Roque, eles começam a carreira já com essa coisa, ou eles vão ser gênios ou vão ser um fracasso, e não pode ser assim. Eu acho que eles têm tudo para jogarem muita bola, gosto muito dos dois, são dois jogadores talentosíssimos, têm tudo para virarem titulares da seleção, podem fazer muito sucesso nos seus clubes na Europa, mas tudo tem o seu tempo, com calma. O Real Madrid realmente tem demonstrado essa consciência. Rodrigo, Vinícius, o próprio Valverde, uruguaio também, são caras que não chegaram lá para resolver de cara. O moleque vai chegar aqui, vai vestir a camisa e vai jogar. Pode até acontecer, mas não é essa exigência. E acho que com o Endrick também não será essa exigência. Ele vai chegar lá no meio de 2024, não acho que ele vai chegar com essa exigência do Real Madrid. Agora você tem que chegar, pegar a 9, é sua e acabou. Como eu falei, pode acontecer? Pode, mas não vai ser esse peso assim. Se no primeiro ano ele não arrebentar, o Real Madrid, eu acredito que não vai considerá-lo um fracasso. Vai esperar, se precisar botar no Castilha, coloca. Se precisar ficar no banco várias vezes, fica. Eu acho que o Real Madrid vai ter essa paciência. Ele contrata esses meninos pensando em um futuro próximo, não contrata para o imediato. Foi assim com o Vinícius, foi assim com o Rodrigo e acho que vai ser assim com o Endrick. E o Vitor Roque vai mais cedo, né? Foi confirmado que já em janeiro ele vai para o Barcelona, até pela lesão do Gavi, apesar de serem jogadores de posições bem diferentes. O Vitor Roque já vai no meio da temporada para o Barcelona e também acho que é um jogador de um potencial fantástico. O Barcelona trabalha com garotos, mas garotos de lá, né? Vamos ver como eles vão se comportar com um garoto que vem do Brasil. Só uma coisa rápida, Pedrinho. Claro. Em novembro, agora passado, aconteceu o Mundial Sub-17. O Endrick podia estar jogando isso aí. Então, veja bem de quem nós estamos cobrando, né? Jogando na Olimpíada, pô. Pois é. Copa São Paulo. Copa São Paulo, copinha, é verdade. O Palmeiras podia tentar um tri na copinha com... O Endrick tem idade para jogar a Olimpíada de Paris 24 e a de 28. Mais duas. Mais duas. E já que o Bruno Prado citou o Gabriel Jesus, já entra no nosso próximo tema. A seca da camisa 9 da seleção, Gabriel Jesus e Richarlison questionados. O Richarlison que fez uma boa Copa do Mundo no Catar, marcou aquele golaço, foi importante para a seleção brasileira. Por isso foi convocado nesse ciclo de Copa do Mundo, tanto pelo Ramon Menezes como pelo professor Fernando Diniz. Depois o Diniz deixou de convocar o Richarlison. Acho que até foi uma desconvocação, assim, em tese justa. Deixou de chamar o Richarlison porque já não vinha rendendo no clube. Na seleção também, aquela questão, né, do jejum de gols. E a cada jogo que ele não fazia uma boa apresentação, o pessoal pegava no pé.
e pegava no pé com razão, não vinha bem o Richarlison. E nós temos aqui a palavra do Fernando Diniz falando sobre isso. Essa não convocação do Richarlison, o Fernando Diniz deu a sua explicação. O Richarlison, que não vinha bem com a camisa do Tottenham, foi perdendo espaço também na seleção brasileira. Ficou emocionado naquele jogo, porque a fase não estava legal, não estava bacana, enfim. E outra declaração que pegou nesse ano da seleção brasileira foi, para mim, uma declaração infeliz. Acho que ele usou as palavras erradas, a do Gabriel Jesus. E fazer gol não é meu forte. Mas eu consegui entender o que ele quis dizer. Foi infeliz, mas eu consegui entender o que ele quis dizer. Já eu vou querer saber também dos nossos comentaristas. Mas a gente está preparando aí a palavra do Fernando Diniz e depois a gente vai ouvir também o Gabriel Jesus, né? Porque foram, enfim, declarações que mexeram com o ano da seleção brasileira, a não convocação do Richarlison e, é claro, essa fala do Gabriel Jesus que fazer gol não é meu forte, enfim. Então, assim, o Pombo, que acabou se emocionando, saiu daquele jogo chorando, né? Foi um jogo antes, se não me engano, ele não ser convocado. Teve isso também. Vamos lá. Fernando Diniz, aqui no Canelada da Jovem Pan. Acho que mais do que o sistema, eu acho que eu tenho que procurar ser justo, olhar um pouco tudo que está acontecendo. E acredito que esses jogadores que eu convoquei, eles vão ter, para esse momento, mais condição de entregar aquilo que eu estou esperando para esse momento. O Richarlison é um excelente jogador, jogou muito bem na principal competição que tem no mundo, que é a Copa do Mundo, e não conseguiu entregar aquilo que ele pode nesses jogos, mas ele não jogou mal, principalmente a primeira perna no jogo da Bolívia e nem o jogo do Peru. É que a seleção é uma seleção, então ele concorre com outros grandes jogadores. E nesse momento eu preferi convocar outros. Aí, portanto, a palavra do professor Fernando Diniz quanto ao Richarlison, jogador do Tottenham, fez questão de elogiar o Pombo e tal, mas deu motivo dele, não vinha bem mesmo e a pressão foi aumentando, enfim, ficou de fora, terminou o ano de 2023 fora da seleção. E o Gabriel Jesus, que deu essa declaração depois do jogo contra a Argentina, acho que até de cabeça quente ali, também muitas críticas, falou, fazer gol não é o meu forte. Eu entendi essa declaração como uma declaração infeliz, sim, acho que o centroavante nunca pode dizer que não sabe fazer gol, o centroavante vive de gol, mas também foi um desabafo do Gabriel Jesus e acho que ele tentou utilizar ali a maneira dele de jogar no Manchester City. Até na seleção com o Tite, ele desempenhou por muito tempo um papel mais tático do que daquele 9 goleador que fica na área. Então, assim, a gente já vai ouvir também a palavra do Gabriel Jesus. Já está no ponto. Então, vamos lá. Gabriel Jesus fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. Mais formado, pai de família. Hoje eu entendo que o futebol é uma prioridade para mim e eu sempre vou dar minha vida para estar bem, para fazer o melhor, principalmente quando eu vim jogar na seleção brasileira, que é o sonho de criança que eu sempre tive. Porém, tem coisas que eu não controlo, que é isso, sabe? Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu faço gol, eu tô lá para fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção e quando voltar a fazer gol vai acontecer, sabe? Trabalhar, eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de ficar feliz com elogio, já fiquei mal por crítica também, mas hoje eu sou um homem mais maduro. O que te incomodou tanto ali? Não me incomodou nada. Gabriel, agora... Tá aí, portanto, a palavra do Gabriel Jesus, que ainda é novo, tem 26 anos de idade, e eu estou puxando também aqui a idade do Richarlison. Gabriel Jesus tem 26, Richarlison também tem 26 anos, os dois com 26 anos. São jogadores jovens ainda, né, que tem um ciclo de Copa do Mundo, podem disputar a próxima Copa do Mundo. E o Richarlison também desabafou sobre a sua não convocação para a seleção brasileira. A gente tem a arte aqui, as aspas do Richarlison para você. Tá aí, ó. Seleção faz parte de mim, disse o Richarlison. Acho que sempre foi um sonho de vestir a camisa. Claro que fiquei triste ali na hora de não estar, mas entendo o professor Fernando Diniz. Se eu fosse ele, também não me convocava. Não venho apresentando um bom futebol, venho devendo.
Claro que deu uma melhorada nos últimos jogos, mas mesmo assim falta muito para vestir a camisa da seleção. Tenho que estar bem, tenho que estar no meu 100%. E não estou no meu 100%. Acho que o professor fez a escolha certa. Os meninos estão voando. Então cabe a mim trabalhar. Com certeza vou voltar. Não cheguei aqui à toa. Cabe a mim trabalhar forte durante o dia a dia, pegar uma sequência boa no Tottenham. Fecha aspas a declaração do Richarlison. O que falar desses dois centroavantes? Bruno, Flávio Piperno, Richarlison e Gabriel Jesus, cada vez mais questionados dentro da seleção. Acho que são jogadores diferentes. O Richarlison é um jogador assim mais de força, de imposição. Acho que o Gabriel Jesus é um jogador melhor que o Richarlison. Mas o Richarlison na seleção, ele foi ganhando espaço muito pela personalidade, assim, no sentido de que ele chegou muito à vontade na seleção. Dentro das características dele, é um cara mais de força, não é um jogador tão técnico, é um cara de bom porte físico e ele fez gols importantes pela seleção, inclusive na Copa do Mundo. Mas o Richarlison não é aquele jogador de técnica refinada. Só que ele vem jogando mal no clube também. No Tottenham, ele ainda não se acertou, ele está na segunda temporada no Tottenham. A primeira não foi boa e a segunda também não vinha sendo boa, depois ele até passou por uma cirurgia, teve uma questão física também. Então o Richarlison acho que é mais uma coisa do momento técnico dele. Ele vinha mal no clube e na seleção seguiu o que estava acontecendo no clube. Então, acho que foi uma coisa normal, isso mexeu um pouco com a cabeça dele. Então, também, no mau momento, o cara pode sentir um pouco também no emocional, mas é um jogador que ele ganhou espaço muito pela sua personalidade, sempre se sentiu à vontade na seleção, mas para ele voltar à seleção num bom nível, ele vai ter que melhorar o desempenho dele no clube. Acho que o Richarlison é uma coisa mais técnica, a questão, e de momento dele lá no Tottenham. O Gabriel Jesus, aí eu acho que tem na seleção uma coisa emocional, porque o Gabriel Jesus ele segue jogando muito bem no clube dele. A temporada passada no Arsenal foi boa, a atual temporada é boa também, ele está bem, ao contrário do Richarlison que está mal, tecnicamente, clube ou seleção. Mas na seleção, acho que o Gabriel, ele carrega um peso aí que para ele está ficando mais difícil de suportar, que começa lá na Copa da Rússia, lá em 2018. De 2016 a 2018, ele estreia na seleção junto com o Tite, ele vai muito bem. Ele vai muito bem, inclusive fazendo muitos gols. Aí ele não faz gol na Copa de 18 e ali começa uma coisa que acho que foi ganhando cada vez um tamanho, foi crescendo e ele joga acho que com um peso ali na seleção. Isso é uma coisa acho que mais emocional na seleção, porque tecnicamente ele está bem, inclusive no clube. E essa declaração dele, acho que também as pessoas usaram com uma certa maldade. O Gabriel, ele está tentando falar das características dele, que é um jogador que gera muita chance de gol e não necessariamente ele finaliza. Pode até jogar pelos lados. No Arsenal ele joga centralizado. Tem o Saka e o Martinelli pelos lados. E ele sai, ele movimenta. Ele não é... O que ele quis dizer é que ele não é aquele matador. Ele não é o Haaland. Haaland mete um gol por jogo ou mais. O Haaland tem média muitas vezes superior a um gol por jogo. Eu fui ver a média do Gabriel Jesus na temporada passada no Arsenal, que é uma temporada inteira. Ele fez 33 jogos, 11 gols. Dá uma média de um gol a cada 3 jogos. Não é ruim. Ele faz gols, como ele fala também. Não é meu forte, mas eu faço gol também. Que o Gabriel ele participa do jogo de outras maneiras. Ele não é aquele cara, como eu citei o Haaland, que é o matador, o cara que mete gol todo jogo ou quase todo jogo. O Gabriel, a média dele é um gol a cada 3 jogos, que é uma boa média, né? Mas ele faz outras coisas. Ele não é aquele finalizador, ele também finaliza, mas ele tem outras funções. Ele quis falar mais da característica dele. E aí usaram, acho que de uma maneira até maldosa. E aí eu entendo quando o jogador começa a não querer falar. Porque quando o cara fala solto, tranquilo, usam dessa maneira. Ele estava ali bem espontâneo, estava explicando. Aí eu entendo quando às vezes, se eu sou ele no próximo jogo da seleção, eu não falo. Eu passo reto, vamos embora. Eu não vou falar, porque vão usar as coisas contra mim, principalmente quando está perdendo. A última vez que um centroavante marcou um gol com a camisa da seleção brasileira foi contra a Coreia do Sul na Copa do Mundo com o Richarlison. Tá aí, Piperno, o que falar desses dois centroavantes? A posição em 2023 passou zerada, sem marcar gols, Piperno. Então, realmente, há uma escassez aí de talentos nessa posição. Agora, vamos lá. O Gabriel Jesus, quando surge no Palmeiras em 2015, grande revelação da base e tal, ele foi campeão da Copa do Brasil jogando num trio com o Dudu e o Barrios. O Gabriel era o atacante que saía para o lado. Então, como ele sempre atuou
nas 3 funções de ataque, do lado direito, do lado esquerdo e no meio, o Gabriel, e fez sucesso no início da carreira jogando pelo meio, porque pouca gente lembra, enfim, do Gabriel jogando pelo lado. Como ele jogava no meio e fazia gols, a cobrança dele passou a ser automaticamente essa aí. E aí ele estreia na seleção brasileira, naquele jogo contra o Equador, lá em Quito, faz 2 gols. E ele tem ele marca 6 gols nos 6 primeiros jogos oficiais dele com a camisa da seleção, o que foi um recorde. Só que aí, inclusive na Copa América de 19, que a seleção brasileira venceu, ele faz uma grande partida exatamente contra a Argentina. E fez gol. Na semifinal e na final com o Peru também. Exatamente. Agora, ele ficou claramente estigmatizado por tudo que aconteceu na Copa da Rússia. É o centroavante que vai marcar o lateral e tal, não sei o quê. E parece que isso emocionalmente mexeu muito, muito com ele. Desde então, a média de gols dele na seleção brasileira cai drasticamente e não lembra nem de longe aquele início arrasador na seleção brasileira em 2016. Flávio, falando aí do Gabriel Jesus e do Richarlison, não foi um bom ano para os centroavantes da seleção brasileira? A troca de time para o Richarlison não foi favorável, ele não conseguiu repetir no Tottenham o ótimo trabalho que fez no Everton e terminou o ano muito mal. Então, realmente não tinha muito jeito, né, de convocar, mas acho também que, por exemplo, do que ele fala na citação que você colocou, ele volta para a seleção. Ele é bom jogador, não é extraordinário, mas é bom jogador. E ocupa bem o espaço. O Gabriel Jesus efetivamente não tem como ponto forte fazer gols mesmo, é verdade. Ele tem isso não é um desmerecimento, ao contrário, é até uma virtude. Um jogador que tem uma criatividade que lhe permite ter várias opções, criar várias oportunidades, vários espaços. Bruno citou bem, o Haaland é fazedor de gols. O Haaland é fazedor de gols. Se ele não fizer gol, ele não cumpriu a parte dele. Apesar que o Guardiola está aprendendo a trabalhar um pouco mais, marcar um pouco mais, sair um pouquinho mais da área. O Julián Álvares, ele aprendeu, se adaptou a trabalhar um pouco mais fora da área e faz mais ou menos aquilo que o Gabriel Jesus fazia com o Guardiola. Então, realmente não é a principal função dele. Todo mundo tem que fazer gol. Mas ele tem razão, ele realmente não é a principal característica mais positiva dele fazer gols, não. O Gabriel Jesus, que vem bem no clube, o Richarlison, o Flávio citou, o momento dele no Tottenham, também a mudança do Everton para o Tottenham, pressão no clube, porque ele chega nos Spurs com o Harry Kane, era a concorrência dele, só isso, né? Só tinha o Harry Kane para ele poder competir e, obviamente, ficou no banco de reservas, não ganhou sequência. E com a saída do Harry Kane, aquela pressão. E agora? Será que o Richarlison vai conseguir suprir a ausência do Harry Kane? Teve dificuldade. Tanto que outros jogadores e o Son, acho que acabou assumindo esse protagonismo, e outros atletas que não eram centroavantes jogaram como se fossem centroavantes ali mais centralizados. Richarlison ficou até jogador de atacante de beirada. Tudo isso também influencia quando a gente fala no desempenho dentro da seleção brasileira. E já que a gente está na reta final desse Canelada Especial Seleção, a CBF que anunciou ainda em novembro o amistoso entre Brasil e Inglaterra em Wembley. O duelo vai acontecer no dia 23 de março de 2024, dias antes do confronto já anunciado da seleção brasileira contra a Espanha. Lembrando aqui que o Brasil, nas últimas Copas do Mundo, acabou caindo para as seleções europeias. França em 2006, Holanda em 2010, Alemanha em 2014, Bélgica em 2018 e a Croácia em 2022. E essa vai ser a primeira vez que a seleção inglesa jogará contra um adversário sul-americano nos últimos 6 anos. O último encontro foi justamente contra o Brasil em 2017, no empate sem gols. Então a gente fica na expectativa, porque 2024 vai marcar esse retorno da seleção brasileira contra adversários europeus na preparação para a Copa do Mundo. E também tem Copa América, que mexe bastante. Copa América é essa que vai ser realizada nos Estados Unidos. Lembrando que o Brasil fez apenas um amistoso contra um adversário do velho continente entre o Mundial da Rússia e do Catar.
foi contra a República Tcheca, 3-1 em março de 2019. Então vão ser jogos importantes aí para a preparação da seleção brasileira, né, já no ano que vem, aí em 2024, e a gente vai acompanhar tudo na Jovem Pan. Então, muito obrigado, Bruno Prado, Fábio Piperno, Flávio Prado. A gente vai ficando por aqui com Canelada em todas as plataformas, pela TV Jovem Pan News, na rádio Jovem Pan. Deixe seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Siga a gente nas redes sociais, @Jovem Pan Esportes, porque o ano de 2024 promete e você vai acompanhar tudo aqui no microfone da Pan. Então, muito obrigado a todos, boas festas e tamo junto. Valeu! Canelada. Realização Jovem Pan News.